Então vamos bater aqui a aula, vamos bater o roteiro item por item, tá? E a gente vai discutindo e vocês pontuem se tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem maior esclarecimento, quiser um exemplo. Gente, o exemplo ele é tudo na nossa vida, tá? Serve de referência para vocês, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente, ainda mais para o fim da semana, sobre as práticas mesmo de atuação de vocês enquanto profissionais, imaginando que vocês, né, prepararam o currículo, fizeram a entrevista, foram chamados e estão atuando, seja num estágio, seja num emprego mesmo, seja num cargo de menor aprendiz, tá, de jovem aprendiz, como que vocês trabalham, como que vocês pontuam. O exemplo é fundamental, porque a gente vai falar um pouco sobre algumas práticas, e inclusive uma das práticas que é muito famosa, que é muito importante, chama-se feedback, que é uma ferramenta assim muito rica para você crescer profissionalmente, tá? Se você tiver uma abertura para feedback, para você receber feedback e saber lidar com isso, saber conduzir suas ações a partir daí, muda muita coisa. Mas às vezes a gente não entende, né? Às vezes alguém chega para você, alguém chega para vocês e fala para você, falou, ou os pais de vocês, ou alguma outra pessoa, chega pra você e fala algumas coisas e você tá recebendo, você percebe que a pessoa está falando aquilo para te ajudar, mas você não está entendendo mesmo o que ela está falando. Eu falei, o que esse cara está falando? Eu sei que ele quer me ajudar, eu sei que ele me ama, mas eu não estou entendendo, né? Então, assim, nesse momento, como é que você pode pontuar a pessoa? Isso até na nossa vida privada, né? Às vezes tem um namorado, tem a mãe, seu pai, fala uma coisa, você, peraí, eu não estou compreendendo. Me dá um exemplo para eu entender aqui o que você está falando, né? Você não precisa soar arrogante, porque às vezes a gente tem uma aversão, como a gente falou, né? Uma aversão a ser criticado, né? A gente tem um problema sério com isso. Nosso cérebro ele tem um problema com isso, de receber críticas. É como se estivesse nos diminuindo. É como se fosse um problema. Então a gente às vezes não recebe bem isso. Mas se vocês tiverem a maturidade, desenvolverem isso, e é uma habilidade para vocês conseguirem entender que vocês podem sim receber críticas, né? Que a gente pode receber e saber lidar com elas, como tratar elas e como atuar daí para frente, muda o jogo. Mas às vezes a gente não entende, né? Não está entendendo o que está acontecendo, né? Então pede sempre um exemplo, né? Vamos imaginar que você tem um chefe, e o teu chefe vai, você pedir um feedback do teu chefe, o que eu estou fazendo certo, errado, o teu chefe vai e fala, ele fala algum ponto assim que você não concorda, né? Você vamos imaginar assim, a Gabriele vai lá pedir o feedback pro chefe dela, e o chefe dela fala para a Gabriele, você é uma pessoa que é muito cabeça dura, assim, sabe? Você é muito, né, esquentada, assim, tal, tal. E a Gabriele tá ouvindo aquilo, a Gabriele falou, pô, eu não sou isso, cara. Eu não sou isso. A gente tem a mania de achar isso. A gente sempre acha que a gente não é aquilo. Muitas vezes a gente está errado, tá? Mas às vezes pode ser que dê certo. Falei, pô, esse cara, eu não sou isso que esse cara tá falando, né? Ao invés de eu sair dali e ficar xingando o cara, pô, esse cara tá viajando, falou que eu sou isso, eu não sou nada disso, eu sou isso. Aí você começa a querer procurar, perguntar para os outros, né? Eu sou isso. A pessoa, não, viu, esse cara tá viajando, tá? Então, ou seja, não vai te levar a lugar nenhum. Na hora que o cara tá falando isso, você chega, pô, chefe, você falou que eu sou cabeça dura aí, eu não entendi muito bem. Você pode me dar um exemplo para eu ver se eu entendo melhor? Ou seja, você está discordando do cara, mas você não precisa dizer isso, confrontar ele, né? Ele é teu chefe. Você pontua, cara, me dá um exemplo aí de algo que eu tenha, de alguma forma que eu tenha, alguma coisa que eu tenha feito assim, cabeça dura, só para eu entender, para poder melhorar. E se você não é realmente, talvez ele não vá nem conseguir identificar, tá? E a última coisa que eu falo para você é o seguinte, gente. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que alguém chega para vocês e fala: "Ah, você é isso assim, você é isso, você é isso, você é isso". E você não é nada daquilo, tá? A nossa tendência natural é a gente querer brigar, a gente querer ir para confronto. "Ah, eu não sou isso, você que tá errado", para lá. Cara, imagina essa situação profissional mesmo de novo. Seu chefe fala que você é uma coisa que você não é, você sabe que você não é. Pô, cara, você viajou, né? O cara viajou, não, eu não sou isso mesmo, né? Primeira coisa, se questione, porque talvez a gente tenha uma percepção errada da gente mesmo, tá? Mas vamos imaginar que você se questionou já, você já validou, já viu com outras pessoas, cara, e você não é aquilo, não é mesmo, tá? Se você não é, melhor ainda, né? Melhor ainda, concorda? Se você não é aquilo, né, você não precisa nem trabalhar nada em você para você mostrar para o cara que você não é. Você vai só mostrar para ele que você não é aquilo, sem grandes esforços. Então eu entendo o seguinte, cara, se eu não sou, eu não vou arrumar briga com um cara porque ele está querendo me prejudicar, está me dando um feedback errado, está me questionando, está me reclamando. Não, não, nada disso. Nada disso. Eu vou só agir como eu devo agir. Eu vou só ser eu mesmo, porque naturalmente esse cara vai perceber que ele falou bobagem, que eu não sou isso. Então é mais fácil ainda, é mais simples ainda,
entendeu? A gente não precisa arrumar confronto, a gente não precisa brigar, a gente não precisa entrar em discussões, né, gigantescas, nada disso, tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Tá? Então vamos lá. Se vocês tiverem algum problema, me avisa que a gente fala exemplos. A gente vê exemplos aqui desses pontos aqui e vamos discutindo aí em cima disso. Show? Tá? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente falou de entrevista, de roteiro de entrevista, processo seletivo, mas isso serve também, gente, para processos seletivos internos. O que é isso? Imagine que você já tem um emprego e você está se candidatando a uma vaga dentro da tua empresa para um cargo maior. Então você vai passar por um processo seletivo interno muitas vezes. Mesma coisa. Talvez você não tenha que mandar um currículo, mas tem que preencher um currículo em alguma plataforma, em algum sistema. Você vai, mesmo que você seja indicado, você vai passar para entrevista de emprego para esse novo cargo. Tá? Então, a mesma situação. A gente vai fazer só umas adaptações, se for algo interno, porque, por exemplo, você já conhece a empresa, você não precisa ficar pesquisando sobre a empresa, né? Essas questões você já estão no norte. E aí eu só coloco um ponto a mais, é só um ponto a mais se você for um processo interno, né? Que é o seguinte, você pode entender o seguinte, cara, aí você vai ter que buscar, você tem que dar muito mais ênfase na tua experiência naquela própria empresa, certo? Imagine que você tenha outras experiências anteriores, mas essa última, da tua empresa atual, é a mais relevante. Então, quando alguém te perguntar, vem cá, me diga aí seus pontos fracos, pontos fortes, sempre tenda a levar para a tua experiência atual, certo? Porque foi ela que te trouxe essa indicação para um cargo maior. Tá? Então, quando você falar assim de desafios das tuas experiências anteriores, de aprendizados, sempre tenda a frisar para a tua experiência atual, na tua empresa atual. Né? O que você fez de bom, o que você trouxe de agregação de valor para a empresa, né? Você falar da empresa anterior tem muito menos peso do que falar da tua empresa atual, já que é a mesma empresa que está disputando o carro. Perfeito? Tá? Mas o resto do roteiro é tudo idêntico aí, tudo muito similar. Legal? Então vamos lá, gente. Vamos bater aqui. Abram o microfone, questionem, falem o que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem. Não entendeu? Grita, a gente para e explica de novo, tá bom? Então a gente tem uma etapa de planejamento, uma etapa anterior, uma etapa prévia, quando a gente vai fazer uma entrevista. Fomos chamados para uma entrevista. Né? Nos ligaram agora, 8h25 da manhã, nos ligaram para fazer uma entrevista na quarta-feira, na empresa tal. Então você desligou, né? Desligou o telefone ou por e-mail, você vai lá, agradece a quem você quiser agradecer, faz suas orações se você acreditar nelas, e agora vamos preparar para a entrevista. Né? Nos preparar para a entrevista. E aí? Como é que eu me preparo para a entrevista? Certo? Então, aí está o roteiro. Tá? Primeira coisa que você faz: planejamento, pesquisa. Tá? Analisa essa empresa que te chamou para a entrevista. A empresa tal, tal, tal. Vai lá e faz uma análise dela, do site dela, das redes sociais dela. Tá? Eu não preciso ensinar vocês a fazer. Né? Vocês sabem muito fazer. Faça a mesma coisa que vocês fazem provavelmente quando vocês estão interessados no menininho bonitinho lá. Então você vai investigar a vida do cara, a rede social dele. Você vai. Como é que é o nome que dá? Isso? Stalk, não é isso? Eu sou velho. Eu sou velho. Não é isso? É isso que é o nome? Me diga aí. Não tem isso? Não tem esse nome agora aí? Dá uma stalkeada, né? Não é isso? Me dizem se eu estou falando bobagem. Eu estou viajando. Me ajuda aqui que eu tenho que dar essa palestra em outras pessoas. Se eu estiver falando bobagem, não deixe eu falar bobagem de novo. Se eu falei já uma, brequem por aqui. Não permita que eu fale outras. É isso? Como é que é stalk? Não é stalk? Não é stalk? Me diga aí. Eu acho que é isso, professor. Eu não sei muito, mas acho que é isso. É stalk, não é isso? Quem sabe? O que é stalk? Não é isso? Me diga aí, você, pelo amor de Deus, alguém de vocês sabe, estão com vergonha, não. Me fala o que é stalk. Eu quero aprender o que é stalk. Eu estou dando aula. Vocês agora são professor, eu sou aluno. O que é stalk? Quem sabe aí? Pô, ninguém vai falar que é stalk. Depois vocês ficam chamando os velhos de cringe e não sabem por quê, pô. Os velhos querem ajudar, quer entender, vocês não querem explicar o que é stalk. Então, já que vocês não vão me ensinar o que é stalk, eu vou pesquisar agora antes que eu esqueça. Ó, vou abrir meu Google aqui, vou compartilhar até com vocês aqui. Ó. Vou abrir meu Google. Espera aí que eu vou descobrir o que é stalk. Se vocês quiserem economizar um tempo aí,
Tá. Isso mesmo, o Gabriele falou. É isso mesmo? É stalk, é isso, Gabriele? É isso mesmo? É? Se acertei? Não preciso nem pesquisar então, né? É isso mesmo? Stalk é você olhar escondido as pessoas, né? Pesquisar escondido ali, fazer uma análise, né? Então, vocês vão stalkear, beleza, obrigado, obrigado, valeu. Vocês vão stalkear a empresa, a empresa que chamou vocês para um processo seletivo, tá? Então viu? Simples, vocês já fazem isso, é só, é só, é só fazer isso agora para o bem, fazer para o bem, né? Para o lado positivo, tá? Então vocês vão lá, entra no site, entra na rede social, entra no Instagram, na LinkedIn da empresa, entra no onde tiver e analisa, tá? E aí você vai analisar tudo, lê, pô, que legal, você faz isso, que legal, bacana, bacana, tudo mais. E aí você preenche aí, anota, pega um caderninho mesmo, vai lá e preenche, ó. O que a empresa faz? Anota ali. Porque às vezes você vai estar com o site aberto, você tá, na hora você está vendo, mas depois você vai esquecer. Então anota ali, né? Talvez você não vá ter que fazer tudo de uma vez só, numa sequência só, você faz ter meia horinha aqui, depois você tem meia horinha só no final do dia. Então anota ali no papelzinho ali, o que a empresa faz, que produto ou serviço que ela presta ou fabrica, né? Ela faz o quê, qual é o ramo dela, qual é o setor dela de atividade, qual a quantidade aproximada de funcionários, empresa, quanto tempo que ela existe, ela é uma empresa só local, ela tem filiais, ela tem sede em outro lugar, qual que é a missão ali, você entra no site, com certeza você acha isso, missão, visão, objetivo, propósito da empresa, anota tudo isso, anota isso lá, anota no caderno e ponto. Etapa 1 vencida. Você vai só anotar, não fica fazendo elucubrações ou conexões nesse primeiro momento, não. Não, nesse primeiro momento você vai só anotar. Depois, quando chegar mais à frente, quando a gente estiver preparando mesmo nossa apresentação, para a gente se preparar para responder perguntas, a gente vai voltar nesses tópicos, nesse item, nessa etapa 1, para buscar essas informações que vão ser úteis aí para o nosso aspecto preparatório. Legal? A mesma coisa na etapa 2. Etapa 2 você vai, agora, em vez de analisar, ao invés de stalkear a empresa, você vai stalkear só o descritivo da sua vaga, tá? Algo que você já viu quando você preparou o seu currículo. Lembrem? Preparamos o nosso currículo customizado com base naquela vaga específica. Então, você já pegou esse currículo, esse descritivo da vaga, você já analisou, certo? Então, nesse momento, você vai pegar o quê? Pega esse descritivo da vaga de novo, preferencialmente pega o seu currículo também que você enviou para aquela vaga, deixa ele do seu ladinho. Vão ser importantes essas duas informações, tá? E aí você vai anotar novamente aí no caderno de novo quais são os pré-requisitos informados para a vaga, tá? Quais são as responsabilidades que a empresa espera desse ocupante dessa função. E aí você vai fazer um trabalho no 2.3, você faz um trabalho de imaginação. Com base no que eu li, com base no que eu vi, o que eu acho que é desafiador para mim nessa função? O que talvez eu tenha que me superar aqui, que para mim, tá, caraca, eu estou vendo aqui que essa vaga é para lidar com o público, para mim isso vai ser um desafio, porque eu não curto muito, não tenho muita experiência, então para mim, eu sou uma pessoa mais tímida, reservada, então para mim o desafio é lidar com o público. Ou, estou vendo aqui que a vaga é uma vaga interna, eu tenho que trabalhar com muitas pessoas, pô, para mim o desafio é trabalhar em equipe, eu não tenho muito costume, para mim é complicado, tá, 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 tá. Então você vai pontuar isso aí, vai escrever, tá? Quais são os desafios que você imagina que você vai enfrentar nessa vaga, sendo convocado para ela, tá bom? E aí vamos para o 2.4, onde começa uma etapa de autoavaliação sua. Agora você vai listar no 2.4 as suas características positivas, o que você tem de bom, de positivo, tá? Que vão te ajudar a alcançar. Aqui tá errado, ó. Saiu errado, viu como é que é bom que a gente avaliar? Ó. Tá errado aqui, não é 1.1, 1.2.3, é 2.1. Vou alterar aqui já. 2.1, 2.2 e 2.3, tá? Que é os itens de cima aqui. Então, você com as características positivas, você vai... Cara, o que eu tenho de bom? Eu sei quais são os pré-requisitos da vaga, quais são as possibilidades, quais são os desafios. O que eu tenho de bom? O que eu sou bom que vão me ajudar a alcançar esses pontos, a realmente ultrapassar esses pontos aí que eu listei anteriormente.
Você vai listar aqui, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom, cara, eu sou uma pessoa expansiva, eu converso com todo mundo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu faço desse jeito, eu tenho experiência com a atividade, eu, cara, sou uma pessoa que aprendo coisa rápido, eu sou dedicado. Pontua. Escreva aí coisas que são positivas apenas para te ajudar nos pontos acima, tá? Você não precisa fazer um exercício aqui de enriquecimento interno, não. Tudo que eu sou bom, não. É tudo que eu sou bom para me ajudar nos pontos que eu listei acima, tá bom? Você vai listar tudo que você é bom, que vai ser útil para a tua preparação para a entrevista. Eu sou muito bom fazendo pé de moleque. Se não tiver a ver com os itens de cima, não adianta você botar que é bom fazendo pé de moleque, você não vai usar isso na sua entrevista, tá bom? Eu sou bom, cara, eu sou muito bom em matemática. Sou um pra caraca, tenho um raciocínio lógico absurdo. Se isso for de ajudar em alguma coisa no pré-requisito da vaga, na responsabilidade ou no desafio que você vai superar, perfeito. Coloca ali, sou bom com raciocínio lógico, matemática. Se não tem a ver, não preencha, tá bom? Tá? Aqui é uma preparação para a entrevista. A gente vai usar essas informações para nos preparar para a entrevista. Show? Tá? E aí o item 2.5, gente, para mim talvez seja o item mais importante. Por quê? Agora você vai analisar suas experiências anteriores profissionais. Tudo que você listou no teu currículo. Por isso o currículo é importante ter o teu currículo do lado, tá? Seja suas experiências formais, seja suas experiências informais, como a gente conversou bastante já, tá? Então você vai listar agora, com base nessas experiências, os principais aprendizados que você adquiriu, tá? E os desafios que você enfrentou nessas experiências que tenham relação ou coerência com com o cargo que você está almejando. Mesma coisa, está errado aqui. É o item 2.1 a 2.3, tá bom? Mesma coisa. Você vai listar pegar suas experiências e vai listar os aprendizados e desafios que você enfrentou e superou nas suas experiências anteriores que tenham relação com o que você escreveu acima. 2.1, 2.2, 2.3, tá? Não é para listar tudo, não é para fazer um trabalho de enriquecimento interno mútuo, eu sou o melhor, não. É só o que interessa aí, tá? Então eu botei entre parênteses aqui, ó. Lembrar que quando falamos de experiências, valem não apenas empregos formais, como trabalhos voluntários, além de experiências informais, mesmo aquelas de trabalhos familiares ou até mesmo caseiros, tá bom? Vale tudo. Todo mundo tem experiência e isso é muito rico. Isso é muito rico, tá? Você tem um namorado, você teve 3 ex-namorados, você brigou, cara, o que você vivenciou com seus ex-namorados é experiência para você, para o seu próximo namorado. Talvez algumas ruins, né? Talvez a gente fique achando que todo mundo é igual, tá? Mas não é muito a ótica. Mas tudo é experiência. Você vai levar isso para a sua análise futura, para a sua relação futura, tá? Então tente abordar, né? Por que deu errado com o meu ex-namorado anterior? Cara, deu errado isso. O que eu sou bom, o que pode me ajudar numa próxima relação para que eu não enfrente essa dificuldade, para não ter esse problema, tá? Tá? A gente fazer um trabalho prévio. Não é o que a gente faz, né? A gente vai no estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, né? Vou para entrevista, deixa a vida me levar. Vou ser natural, vou mostrar quem eu sou. Não é assim que funciona, galera. Ninguém está aqui te ensinando a fazer um roteiro para você ser o Robocop, não. Não. Tanto é que as respostas são abertas e cada um de vocês vai responder com base nas suas experiências, tá? Mas existe uma direção, você tem que estar preparada, tá? Não, você não vai decorar nada. Eu sou a Stephanie, eu tenho X anos, eu moro aqui e eu quero fazer essa vaga para que eu possa realmente crescer e me tornar uma profissional melhor. Não, não é assim. Tá dando uma mensagem para mim aqui que minha conexão está um pouco instável. Se vocês tiverem algum problema, me avisem aí, tá? Se estiver congelando, travando, me falem aí no chat também, tá? O problema é que eu não vejo o chat quando eu estou com a tela compartilhando, mas levanta a mão aí na pergunta ou abra o áudio e fale direto, tá bom? Então, galera, olha só. Então é isso. Perfeito? Etapa de planejamento é essa.
Essa etapa é a etapa de planejamento mesmo. Você está levantando informações. Você está só fazendo uma análise prévia. Estou levantando as informações. Eu ainda não me preparei para responder perguntas, né? Mas eu estou levantando as informações que vão ser úteis para eu me preparar para as perguntas que eu vou enfrentar, que eu sei que eu vou enfrentar, e mesmo para aquelas que eu não sei que eu vou enfrentar. Quando você faz um trabalho desse, você tem já conhecimento. O que é importante para eu falar? Tá? Os itens 2.4 e 2.5 são itens essenciais para você ter esses itens na tua cabeça. Repare, você ter eles decorado, memorizado, não para repetir eles que nem um robô, mas para você usar esses itens nas respostas que você vão vir a dar numa entrevista, mesmo que você entre numa pergunta que não tenha muito sentido, tá? Deixa eu tirar aqui meu WhatsApp aqui que tá fazendo um barulhinho. Deixa eu te cancelar ele aqui para não atrapalhar a nossa vida aqui, tá bom? Então, vocês estão vendo na tela aí o documento, né? O roteiro aí, não tá? Tá aparecendo? Então tá bom. Beleza? Etapa 3, galera. Mentalidade. Aqui poderia ser etapa 1. Não, poderia ser qualquer etapa anterior também, mas o mais importante eu coloquei aqui, que é a hora que você está preparando para responder mesmo, né? Você está preparando para preparar suas respostas, tá? Falamos já um pouco sobre isso, não vou entrar muito em detalhes não, porque a gente já falou bastante sobre isso no encontro passado. Você não tem obrigação de ser aprovado, tá? A sua obrigação não é ser aprovado, a sua obrigação é ir lá dar o seu melhor e encantar. E encantar, tá? O que é... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que acho que tem muito sentido com isso aqui, tá? Queria ouvir vocês, tá? Falem, não fiquem com vergonha, não. A gente ouve muito falar hoje em dia assim, eu quero ser bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido aqui? Quem quer ser bem-sucedido aí? Responda aí no chat aí, para mim. Responde no chat aí, todo mundo aí. Quem quer ser bem-sucedido aí? Nós temos vocês, só tem mulher hoje aqui, ó, que maravilha. 2, 5, 6 meninas. Responda na minha no chat aí, quem quer ser bem-sucedido? Responda aí, eu quero, responda aí, como vocês quiserem. Quem quer ser bem-sucedido? Stephanie falou eu, Gabriele, Fernanda, Jadilene. Quem quer ser bem-sucedido? Tá? Todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Primeiramente, deixa eu falar aqui com Jadilene. Jadilene, tudo bom? Você é a primeira vez que você vem aqui, Jadilene? Primeira aula sua, não? Pode abrir teu microfone, pode falar comigo, não fique com vergonha, não. Ou eu tô perdido e você já teve em aula anterior? Porque eu tô meio surtado às vezes, falo as paradas, caduco já. Fala comigo, Jadilene. Abre o teu microfone aí, ó. Fala comigo aí para você falar comigo rapidinho aqui. Coisa rápida. Eu não tô lembrado de você. Só para ouvir uma coisinha sua. Fale, Jadilene. Tô esperando. Abre o microfone e fala comigo. Oi, professor. Tudo bom? Não vai falar. Então me responda no chat, Jadilene. Será que não quer falar no microfone? Responda no chat aí, ó. Me responda aí. Tudo bem contigo? Me diga aí no chat, ó. Me fala no chat aí. Tá tudo bem contigo ou não? Tá? Depois eu vou te fazer uma pergunta. Você pode me responder por chat aí. Se você não quiser abrir o microfone, pode responder pelo chat. Tá? Então, gente, ó, todo mundo quer ser bem-sucedido, concordem? Todo mundo quer ser bem-sucedido, tá? Então, agora eu vou te fazer uma pergunta nova para vocês, tá? Quando a gente fala de ser bem-sucedido, a gente fala de sucesso. A gente fala de sucesso. O que é sucesso? Se você quer ser bem-sucedido, você está falando de ter sucesso, certo? O que é sucesso para vocês? O que é sucesso? Defina sucesso em uma frase. É você vencer tudo que você enfrentou, tudo que você planejou, ser uma conquista. Conquistar Uma algo. conquista. Uhum. Isso. Conquistar alguma coisa. É só que não só material, como também de si próprio. Perfeito, Tipo, vidas, etc. perfeito. Mais alguém? Defina sucesso aí, pessoal. Vocês que estão aí. Me responderam sim aí eu aí no chat. O que é sucesso? Já que vocês querem ser bem-sucedido, o que é sucesso? Tá bom, Jadilene? Não consigo abrir o microfone. Tentei entrar primeiro, mas não consegui conectar o áudio. Hoje deu certo. Não tem problema não, Jadilene. Seja bem-vindo aí, tá bom?
Então, já que você está aí, Adilene, já que você está sem áudio, defina no chat aí. O que é sucesso para você, Adilene? O que é sucesso? Já que você quer ser bem-sucedido, o que define para mim? Fala em uma frase aí o que é sucesso para você. Gabriele, Fernanda, Janaína, fala para mim o que é sucesso para vocês. Pode abrir o microfone, gente. Fala no microfone aí, ó. Sem erro, aqui não tem erro. Não tem acerto, tem erro. Tá? Não tem acerto, tem erro, não. Fica à vontade, fale aí. O que é sucesso para vocês? Um minutinho para vocês falarem. Eu estou buscando aqui uma informação aqui para ler para vocês. Ninguém vai definir sucesso, não, além de Stephanie? Isso muda a vida de vocês, hein? Já que vocês querem ser bem-sucedidos, ter bom resultado na vida profissional quanto na pessoal. Eu concordo com o que ela falou, Fernanda. Então, vocês acham que sucesso tem a ver com resultado, né? Com, com alguma satisfação nesse sentido, né? Seja pessoal, seja profissional, você conseguir alcançar alguma coisa, né? Perfeito, perfeito. Então, é a visão que majoritariamente as pessoas têm de sucesso, tá? É a visão que as pessoas têm de sucesso. A gente entende sucesso dessa forma. Eu ser bem-sucedido, eu conseguir alcançar o meu sonho, eu conseguir me realizar, eu conseguir ter resultado, certo? Eu conseguir de alguma forma atingir algum objetivo, né? É a visão que a gente tem, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui um contraponto para a gente pensar aqui. Pra gente pensar que tem muito a ver com o que a gente vai falar nos próximos encontros nossos aí, até sexta-feira, tá? Eu vou ler pra você que eu vou botar no meu Instagram aqui. Eu vou ver se eu boto hoje. Eu tava fazendo um videozinho pra colocar, não terminei. Vou ver se eu faço essa semana. Eu vou ler pra você o que eu entendo que é sucesso. Entendam aí agora, ouçam, né? E vejam se vocês concordam, tá? Porque depois eu vou ler, depois eu vou ler a definição de sucesso do dicionário, pra gente ver se a gente entende sucesso certo ou errado, tá? Vai mudar a nossa vida, a nossa forma de enxergar as coisas. Vamos lá, vou ler aqui o que eu escrevi aqui, que eu vou botar no meu vídeo para rodar na rede social aí. Eu quero ser bem-sucedido. Essa frase ecoa pela mente humana. Mas afinal, o que é sucesso para você? Eu até imagino a sua resposta, mas antes eu vou te dar a minha. Sucesso para mim é eu dar o meu melhor, respeitando as pessoas e sentir paz de espírito com isso. Agora eu te faço um desafio. Esqueça o seu sucesso por algum tempo e passe a buscar o meu sucesso a partir desse instante. Eu te garanto que se você fizer isso diariamente, rapidamente você vai alcançar o seu sucesso, independente de qual ele seja. E você pode dar o nome que você quiser para isso. Gente, assim, sucesso para mim é você dar o seu melhor. O que você sabe fazer, o que você é bom, o que você gosta de fazer. É você dar o seu melhor na sua vida, nas suas relações profissionais, pessoais. E você dar o seu melhor sem passar por cima de ninguém, você respeitando as pessoas, tá? E você se sentir bem com isso. É você ir dormir de noite. Eu não sei vocês, mas quantas vezes a gente vai dormir de noite? Na hora que a gente vai dormir, que a gente bota a cabeça no travesseiro e você chega e fala assim, pô, hoje eu fiz M, hoje eu fiz cagada, hoje não foi legal não, hoje eu fiz aquilo que eu me arrependo, hoje não tá legal, não tô me sentindo bem comigo mesmo. E mesmo que você não reconheça isso para os outros, porque o personagem que você é não permite, né? Você é uma pessoa dura, você é uma pessoa independente, tá? Você é uma pessoa que não pode mostrar suas fragilidades muitas vezes, né? Mesmo que a gente tenha essa dificuldade, a gente tem essa casca, esse personagem mesmo, né? Quando a gente, na hora que a gente vai refletir, na hora que a gente vai dormir, ali, a gente tem aqueles 5 segundos de reflexão, né? Pô, cara, eu sou uma pessoa independente, dura, mas eu tô vacilando nisso aqui. Tô fazendo isso aqui errado. Isso aqui não tá legal, tá? Então você não tem paz de espírito, você não tá bem com você mesmo, tá? Então se você não tá bem com você mesmo, você não tem sucesso. Você não é uma pessoa bem-sucedida hoje, você não alcançou o sucesso, tá? Ao passo que se você der o seu melhor, você respeitar os outros, você vai estar bem com você mesmo.
Você vai estar em paz de espírito com você. E o resto é consequência. O resto tudo vem. As suas realizações, os seus objetivos, os seus resultados vão ser alcançados. E aí você dá o nome que você quiser para isso. Se você entender que o sucesso mesmo é o meu sucesso, tá? Gente, é a forma como eu enxergo, tá? É a forma como eu comecei a enxergar isso, as coisas mudaram para mim. Tá? A gente é muito treinado, adestrado para eu tenho que ser aquilo ali. A gente vai fazer isso, a gente vai traçar um plano de carreira, a gente vai traçar objetivos e sonhos, tá? Mas, para muito além disso, ser bem-sucedido é algo maior. Não depende do meu resultado. A gente vai ver isso aqui agora. Quer ver? Vou compartilhar aqui a tela com vocês do meu navegador aqui. Vamos lá. Google. Sucesso dicionário. Estão vendo? Estão vendo aí? Na tela? Sim? Então vamos ler comigo aqui, ó. Definição de sucesso no dicionário Oxford. Aquilo que sucede, acontecimento, fato, ocorrência. Então, ou seja, sucesso é um fato. Sucesso é uma ocorrência. Sucesso é aquilo que sucede. Então vamos imaginar, eu poderia dizer que eu ser bem-sucedido, eu posso ter feito tudo de errado, um monte de cagada, não ter alcançado o resultado, ter sido um lixo, mas se quem vai me suceder, se os meus filhos conseguirem me suceder de uma forma como eu gostaria de ter feito, mas eu não fiz, eu sou uma pessoa de sucesso. Concordo? Ou seja, quem me sucedeu, aquilo que me sucedeu, era algo como eu gostaria de ter sido, eu não fui por diversas circunstâncias. Imagine os pais de vocês, provavelmente os pais de vocês, eles queriam ser N coisas, eles tinham objetivos, eles tinham sonhos, e eles não alcançaram os sonhos deles. Será que eles foram mal sucedidos? Ou será que eles estão permitindo que vocês, que são a sucessão deles, alcancem coisas maiores do que eles, porque esse é o caminho natural da vida, alcancem coisas maiores que eles desejavam, que eles almejavam, e eles olham para trás e veem assim, pô, eu não consegui, mas a Gabriele, a Janaína, a Stephanie, a Tainá, que estão aqui, conseguiram. Elas conseguiram, então a vitória delas é a minha vitória. É o que os pais sentem geralmente, né? Mas é muito mais do que uma emoção, é algo realmente racional. Por quê? Isso é sucesso. Alguém te sucedeu e alcançou o que você não conseguiu alcançar, que você gostaria de ter alcançado, tá? Alcançou aquele ponto, tá? Então, talvez os seus pais não conseguiram. Então, eles poderiam pensar, pô, fui mal sucedido. Talvez tenham passado na cabeça deles que eles foram mal sucedidos. Mas quando alguém que realmente sucedeu eles, né? Quando chegou na idade adulta, está chegando na idade adulta, se preparando para a idade adulta, conseguiu construir algo diferente, vibra com essas vitórias, os seus pais, cara, não, eu tenho muito sucesso, eu fui bem sucedido aqui, né? Eu construí essa sucessão bem construída, tá? Vamos para a segunda. A segunda é a melhor ainda. Sucesso. Qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento. Qualquer. Não está falando que é um resultado positivo, resultado satisfatório, resultado pleno, resultado alcançado conforme o objetivo. Não, é qualquer resultado. Sucesso é qualquer resultado. É um resultado. Seja ele bom, ruim, mais ou menos, é um resultado. Tá? Então, quando a gente olha por essa ótica, o sucesso, na verdade, a gente incorporou essa palavra para algo que não é a origem dela. A gente incorporou essa definição de sucesso como algo positivo, satisfatório, que não é a realidade, não é a origem da formação da palavra. Então, quando a gente não consegue, quando a gente não consegue alcançar o que a gente imaginava, quando a gente traça um objetivo que a gente não consegue alcançar, quando a gente, olhei aqui para a definição de vocês, certo? Ou seja, quando eu não tenho um bom resultado, algo que eu almejei, quando eu não tive esse resultado, o que eu tive? Eu tive o quê? Um
Quando eu tracei... Sucesso? Não, não. Vamos analisar com Ah, o nosso pensamento de até 10 minutos atrás. Quando eu não consigo tá. alcançar, eu tive um. Quando eu tracei um objetivo e não cheguei lá, eu não tive sucesso. Eu não venci. Eu tive Gabriel colocou aqui, ó, um fracasso. Eu fracassei, né? Verdade? No nosso pensamento, um fracasso. Eu fracassei, eu não consegui. Mas a gente viu aqui que sucesso é tudo. Então, o fracasso não é um sucesso? O fracasso é um sucesso. Concordam comigo? O fracasso é um sucesso? O fracasso é um sucesso. Fracassar é ter sucesso. No fundo, é isso. Se eu fracasso, eu tenho sucesso. Eu sou bem-sucedido porque eu fracassei, porque eu tive um resultado. É qualquer resultado. Eu tentei, eu fiz, tive um bom resultado ou não, certo? A partir daí, com um bom resultado, eu vou tentar fidelizar ele, né? Tentar fazer com que ele fique algo perene e contínuo. Eu tive um mau resultado, o que eu posso fazer para corrigir e ter um melhor resultado da próxima vez, certo? Mas não, a gente, ser humano, tem a tendência de polarizar as coisas. Não, isso aqui é um sucesso, isso aqui é um fracasso. Analisa isso. Fracassar é um sucesso, porque você tentou. Eu digo o seguinte: fracassar é só quem não tenta. Tenta nada. Amanhã eu faço. Aí é um fracasso, porque você nem tentou. Você não vai ter resultado. Você não vai ter qualquer resultado, seja bom, seja ruim. Você não vai ter qualquer um, você não vai ter nenhum. Aí é fracasso, certo? Aí seria fracasso, tá? Então, assim, é essa a lógica que eu trago para vocês, gente. Isso é ser bem-sucedido. É você buscar, é você dar o seu melhor. Se você der o seu melhor, se você entender, respeitar as pessoas, e você, pô, tá tranquilo, dormir a cabeça você, você fez o melhor, cara, você é bem-sucedido. Não importa o teu resultado, porque se você der o seu melhor, o teu resultado foi ruim hoje, amanhã ele vai ser um pouquinho melhor, amanhã vai ser um pouquinho melhor, e amanhã vai ser um pouquinho melhor. Essa é a definição de consistência. Consistência. Vocês precisam ser consistentes na vida de vocês. Não, a gente não tem que dar grandes saltos. Ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Ah, que salto absurdo. Não, a gente tem que ser consistente. A gente entrar numa escada, subir um morro, né? Lentamente, né? 5 graus de inclinação ali, ó, aos pouquinhos. Pá, 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 pum, pum. A gente falou de cérebro alguns dias atrás aí, né? Até para o seu cérebro, você atuar com consistência é melhor do que você ter grandes saltos. A gente quer grandes impactos, né? Assim, ah, eu quero isso aqui, pá! De repente dou um salto lá para cima e, meu irmão, eu ganhava 2.000, agora eu ganho 10.000, certo? Tá, beleza, bacana, legal, aproveite isso, perfeito, mas isso é exceção, né? E isso muitas vezes não sustenta a pessoa, né? Quantas vezes vocês ouvem falar em pessoas que ganharam na loteria, ganharam na Mega Sena e jogaram tudo fora? O cara teve um acesso a um grande valor financeiro, que não financeiro, serve para tudo, mas o cara jogou tudo fora. Por quê? O cara não tinha mentalidade para lidar com aquilo, o cara não tinha uma sabedoria para lidar com aquilo, o cara não teve uma consistência para chegar naquele ponto. É muito diferente do cara que vai construindo uma riqueza e o cara monta um império. O cara foi ralando, o cara foi se sustentando, o cara foi vivenciando, né? E às vezes a gente acha, acho que eu tenho como fazer aqui, ó. Às vezes a gente acha que, ó, ó, deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo um quadro branco. Estão vendo um quadro branco na tela? Estão vendo? Tá, então vamos lá. Sim. Então, assim, vamos lá. Às vezes a gente é o seguinte, ó. Aqui, vou botar aqui, ó. Aqui é hoje, é minha vida hoje. Eu não sei traçar esse negócio, não. Vamos lá. Vou traçar uma bolinha aqui, vamos lá. Mas tudo bem. Aqui é meu ponto hoje, ó. Vou desenhar aqui. Aqui é minha vida hoje. Eu estou aqui. Meu ponto hoje. Aqui é meu ponto daqui a 10 anos, ó. Certo? Aqui é meu ponto daqui a 10 anos. As pessoas acham que ser consistente é isso aqui, ó. Eu quero evoluir.
né? Não estamos falando aqui, estamos falando de tudo. Financeiro, sabedoria, aprendizado, maturidade, tudo de vocês. Tudo vocês têm que ser melhor do que há 10 anos do que vocês são hoje, certo? Então, assim, as pessoas acham que consciência aqui, eu vou evoluir, então eu vou lá, né? Ficou até meio torto porque a coordenação motor aqui não tá legal, tá? Mas imagine que é uma linha reta, perfeito? E consistência não é isso, gente. Consistência, eu vou falar para vocês o que é consistência. Deixa eu ver se eu consigo botar outra cor aqui. Laranjinha. Deixa eu ver se vai ficar laranjinha. As coisas não são assim. Consistência aqui, ó. Ó. A gente quer sempre ser o melhor, né? Mas nunca, a vida não é assim. A vida não é um carrinho, uma corrida de carrinho que você está correndo na mesma velocidade sempre. Você vai ter frustrações, problemas, derrotas, vai chegar no fundo do poço, pô, vai estar num estado de êxtase, entendeu? Mas, na média, se você traçar uma linha média aqui, quem gosta de matemática aí, vai traçar uma linha média, vai ser uma linha que vai ser uma consistência, um crescente, certo? Um crescente. É muito diferente disso daqui, ó. É muito diferente de a gente achar que a nossa vida vai ser isso aqui, vai ser grandes saltos. E é como a gente aprende muitas vezes, né? A gente aprende muitas vezes assim. A gente acha que a nossa vida vai ser assim, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho que como essa linha também, agora que eu percebi. Não tem problema não. Então a gente acha que vai ser assim, ó. A nossa vida vai ser assim, ó. Ah, tô aqui, pô. Ah, tô aqui, pô. Ah, tô aqui, dei um saltinho. Ah, tô aqui, dei mais um saltinho. Ah, tô aqui, dei mais um saltinho. E cheguei. Não é assim. Não é uma escadinha assim. Ah, eu tô aqui, eu sou a mesma pessoa hoje que eu era antes, de repente, a cada ano eu dou um saltinho para frente, né? Cada ano eu dou um saltinho para frente. Não é assim. Isso em tudo, tá? Aprendizado, maturidade, conhecimento, dinheiro, financeiro, sabedoria, crescimento profissional, relacionamento com nossos pais, com nossa família, tudo, tá? A gente tem que ver um ambiente de consistência, tá? A tendência é que a gente, atuando de maneira consistente, com sabedoria, né, sendo bem sucedido, como a gente pontuou, a tendência é que a gente comece assim, né, e depois você vai começando a fazer um negócio mais próximo de uma linha reta, vai diminuindo essas amplitudes, né, diminuir essas variações de humor, como se fosse assim, você vai alcançando um negócio um pouco mais próximo da linha reta, mas não é a realidade, não é a realidade, tá bom? Então isso é atuar com consistência, isso é a gente ser consistente, a gente ser melhor hoje do que a gente foi ontem e assim de forma sucessiva. Show? Legal? Deixa eu fechar isso aqui então. Deixa eu ver como é que fecha para não ter exportar. Não. Como é que eu saio daqui? Não sei sair. Tá? A gente vai tentando coisas novas, a gente vai aprendendo coisas novas e vai se perdendo. Ó. Quem você quer? Ah, vou tirar meu compartilhamento. Acho que isso agora, hein? Tá. Compartilhar. Vocês estavam vendo meu desenho? Estavam, né? Estavam, né? Meu Deus. Aí. Ei, exportar. Não quero exportar, gente. Eu quero só sair. Como é que eu saio? Deixa eu compartilhar a tela. Ah, aqui, o compartilhamento fechará o quadro branco. Vou continuar. Então, pô, eu acho que deve ter fechado agora. Fechou. Voltou para o Word aí, né? Voltou para o Word? Sim, beleza. Então tá bom. Então é isso, gente. Então é isso. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade da vida de vocês daqui para frente. Tá? Da vida de vocês daqui para frente. Show? Mesmo que você não seja aprovado, você vai ter mais clareza com como se preparar a próxima oportunidade. Você vai ter um aprendizado. Mesmo se você não alcançou o resultado que você queria, você vai para a entrevista para ser aprovada, certo? Eu vou para a entrevista para passar. Mas, se eu não passar, eu vou tirar o máximo daqui. Eu vou dar o meu melhor. Eu não vou atropelar, passar por cima de ninguém. E eu vou estar em paz de espírito. Ou seja, eu dei o meu melhor. O que eu posso tirar de positivo dessa experiência? Ou seja, mesmo que eu não tenha passado, eu fui bem sucedido. Eu tive sucesso, certo? Ao passo que às vezes você pode ter passado, você foi aprovado no processo seletivo, mas você, pô, não estou satisfeito comigo aí, passei, mas caraca, não gostei daquela mulher, ela fez uma pergunta, me colocou numa situação difícil, eu acho que foi esculacho dela, para lá, para lá, para lá. Essa pessoa passou, alcançou o resultado, mas está ali insatisfeita com ela mesma, mal com ela mesma, remoendo uma questão que não tem nada a ver com nada, entendeu? Então essa é a visão, essa é o conceito de sucesso que eu trago para vocês aí, para a vida de vocês. Legal?
E aí, gente, vamos para a etapa 4 agora, que é a etapa de apresentação mesmo. Agora é a pergunta que eu falei para vocês. Vocês já ouviram falar na regra de Pareto? Pareto? Alguém já ouviu falar aqui em Pareto? Pareto? Alguém já ouviu falar em Pareto? Responda aí se alguém já ouviu falar em Pareto. Teorema de Pareto. Lei de Pareto. Não? Ninguém ouviu? Fernanda ouviu? Fernanda ouviu, Fernanda? Não. É que minha mão do meu mouse estava em cima. Eu achei que fosse você levantando a mão, Fernanda. Era o meu mouse, na verdade. Rapaz, que doideira. Ai, eu tô meio doido. Pareto é o seguinte. Quem era Pareto? Pareto era um pesquisador matemático italiano, Vilfredo Pareto. Pareto ele fez uma tese matemática econômica na seguinte linha. Serve para a vida de vocês em tudo. Serve em tudo. 20% do que você faz vai ser responsável por 80% dos seus resultados. Vamos imaginar que você, tá, faça hoje, eu li para as pessoas fazer o seguinte, ó, Janaína, você vai fazer o seguinte hoje, liste aqui 10 coisas que você vai fazer no dia de hoje para você alcançar os seus objetivos. Aí você vai listar lá 10 coisas. Eu vou fazer essas 10 coisas aqui, Ricardo. Vou dedicar o mesmo tempo para elas, a mesma dedicação para elas. 10%. Um pouquinho para cada uma dessas 10 coisas aqui. Pá, 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 pá. Você vai listar lá. Tá. Vai dedicar nela. Tá? 10 coisas. No final do dia, a gente vai analisar o que você fez de bom e o que te trouxe de resultado para o teu objetivo. Duas dessas coisas, se a gente pudesse medir numa régua, duas dessas coisas vão ser responsáveis por 80% do teu avanço. As outras 8 vão ser responsáveis por 20%. Imagine que você tem uma padaria. Stephanie tem uma padaria. Stephanie tem lá na padaria dela 1000 produtos. Na padaria dela. Na padaria dela tem 1000 produtos. Padaria não, supermercado. Padaria todo mundo dá exemplo, né? Supermercado, Stephanie tem um supermercado, tem 1000 produtos no mercado de Stephanie. Tá? Aí Stephanie vende tudo lá, tá? Todos esses 1000 produtos. Para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, vende tudo. Tá? E no final do mês a Stephanie vai fazer uma análise, um balanço do faturamento dela, de quanto ela lucrou. E Stephanie vai perceber o seguinte: estatisticamente, tá? Se ela tem 1000 produtos, 20% é 200 produtos. Tá? Imaginar que Stephanie, com esses 1000 produtos, Stephanie lucrou R$1 milhão no final do mês. Stephanie teve um lucro de R$1 milhão, certo? Desses 1000 produtos, tá bom? Então, Vilfredo Pareto falava o seguinte, ó, 20% do que você faz, das suas entradas, vão ser responsáveis por 80% dos resultados. Então, se Stephanie for fazer uma análise das vendas dela, se ela tem 1000 produtos, 20% disso é 200 produtos. 200 produtos, os 200 produtos que ela mais vende vão ser responsáveis por 80% do lucro dela. Então, 200 produtos vão ser responsáveis por R$800 mil de lucro. Ao passo que os outros 800 produtos vão ser responsáveis por R$200 mil de lucro. Isso serve para tudo na vida de vocês. Tudo. Isso é estatístico mesmo. Tá? Você imagine que você tenha um monte de qualidades boas, maravilhosas, lindas. Vão ser as suas 20% das suas qualidades melhores que vão fazer você ter os melhores resultados. É quase que o seguinte, cara, você tem que atuar em todas as áreas, mas qual que é o seu diferencial mesmo? Qual que é o seu diferencial? O que te diferencia mesmo? É essa diferenciação sua que vai gerar resultado. É essa diferenciação sua que vai alcançar os seus melhores resultados, certo? É quase que o seguinte, imagine que vocês são contratados para atuar como vendedores, tá? E vocês são contratados como vendedores, né, vender um produto assim, Herbalife, pega aqui um exemplo, Herbalife. Você tem que vender Herbalife. Conhecem Herbalife, né? Herbalife, ainda existe Herbalife? Herbalife, conhece Herbalife, né? Não, 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 Stefano, não conhece Herbalife, não? Nunca ouviu falar de Herbalife? Meu Deus, tô velho mesmo. Herbalife era um produto para emagrecimento que o pessoal vendia, assim, essas vendas que o pessoal vendia em casa, assim, batendo de porta em porta, botava no carro lá, promotor Herbalife, para lá. E até uns 10 anos atrás era boom, o pessoal vendia Herbalife, era vendedor de Herbalife, era uma ganhava dinheiro, o pessoal ganhava dinheiro mesmo vendendo isso, tá?
Então, imagina que você vai vender. Então, vamos dar um exemplo, já que a Herbalife não tem mais. Então, você agora é o vendedor da Natura. Nesse exemplo, mas eu vou falar. Natura ainda existe, né? Aqueles carnezinhos da Natura, aqueles livrinhos, né? Tá? Então, você vai vendedor. A Natura vai e contrata aqui 100 vendedores para vender ela no estado de São Paulo. 100 vendedores. Ela contrata do nada, no mesmo dia. Tá? 100 vendedores, dá o mesmo treinamento, dá as mesmas oportunidades, no mesmo dia, você vai trabalhar para atender o mesmo público-alvo, assim, pessoal com o mesmo nível financeiro, mesmo número de clientes. No final do mês, ou vamos lá, final de 6 meses, a Natura vai avaliar esses 100 funcionários e ela vai descobrir que 20 deles foram responsáveis por 80% das vendas que ela teve nesse período. É estatístico. Caraca, isso é magia negra, cara? Não, é estatística. É estatística. Então, isso é a regra de Pareto. Tá? O que tem a ver isso para a nossa vida, Ricardo? Tem a ver isso para a gente. Tá? O que tem a ver é o seguinte. Tá? Quando a gente fala de entrevista de emprego, né? Ah, cara, ninguém prevê o que o cara vai falar. Esse é o argumento para algumas pessoas falarem para não se preparar. Não se prepare para a entrevista, porque ninguém sabe o que está passando na cabeça do entrevistador. Aí você se prepara, aí você se frustra. Não, não, não é isso. Ou seja, a gente não vai se preparar para alcançar as 100% das perguntas que o entrevistador vai nos fazer. A gente não vai se preparar para entender todas, para preparar para todas elas, porque é impossível. Ninguém sabe o que passa na cabeça do entrevistador mesmo. Mas o que eu quero te preparar é te preparar para você responder as 20% das perguntas que ele vai te fazer, que vai te trazer 80% dos resultados. Entendeu? Se você responder bem essas 20% das perguntas, que são as mais importantes e relevantes, que nessa resposta você vai trazer uma riqueza de detalhes para ele, você vai conseguir alcançar já 80% do que ele quer. Os outros 20 do que ele quer vão ser com as outras perguntas que você vai dar pequenas pontadazinhas ali, respondendo algumas questões ou outras, entendeu? Então, é isso que é o importante da preparação. A gente se preparar não para tudo, é impossível, mas se preparar porque realmente é o relevante, é o que vai gerar benefício, é o que vai gerar 80% dos seus rendimentos ali, dos seus resultados. Beleza? Então, quando alguém vier te questionar, não, cara, não estou preparando para tudo, realmente é surpresa. Mas se eu conseguir acertar os 20% que vai me gerar 80% de benefícios, o resto é detalhe. O resto é detalhe. Show? Beleza? Tá? Então, assim, uma pergunta que eu tenho certeza que está nas 20% mais relevantes que ele vai te fazer é: quem é você? Me diga quem é você. Ah, quem é você aí, Janaína? Quem é você, Tainá? Me conta, Stephanie, quem que é você aqui? Como é que você chegou até aqui? Quem é a Janaína? A pessoa da pergunta assim, meio um ar meio informal. Quem é a Janaína? Dá uma risadinha. Quem é a Stephanie? Numa entrevista de emprego. O recrutador faz isso muitas vezes. Vai para quebrar o clima, né? Quem é você? Me conta aí. Conta um pouco sobre você. Tá? E aí, cara, você pode responder quem é você sem estar preparado. Ah, eu sou a Stephanie. Eu tenho 15 anos e eu sou assistente financeira, né? Geralmente quem não está preparado responde assim, gente. Olha a oportunidade que você tem para contar a tua vida, contar a sua história, para você encantar. Nosso objetivo é encantar o recrutador. Como é que eu posso fazer para encantar ele realmente, certo? Ah, não, olá, eu sou a Stephanie, eu tenho X anos, eu moro aqui e eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio, estou cursando ele e eu quero, pô, eu fiz um curso de assistente financeiro e eu quero construir minha carreira aqui nessa linha. O recrutador olha assim, sem sacanagem, se você responder assim, ele já, um papelzinho que ele tá lendo ali, que às vezes agora as entrevistas são online, né? Tem muita entrevista online, então o cara nem vê, você nem vê o papel do cara. Mas quando era presencial, o cara tinha um papelzinho, ele já te dava um X, bicho. Ele já te dava um X. As outras perguntas iam ser perguntas protocolares, só para você não ficar, não sair dali e se matar, né? Se você lhe para a entrevista numa pergunta só, você vai falar, cara, o que eu falei de errado? Seria até mais justo dele, né? Ele falar, pô, te dá um feedback, olha só, ele pode até terminar mais a entrevista, ouvir mais, de repente está nervosa, né? Pode ser que tenha falado uma coisa errada, né? Mas no final o cara tem que ter um feedback, pô, cara, olha só, na primeira pergunta eu já te eliminei. Que você responde isso aqui, olha só. Isso seria ser o certo, o feedback que o recrutador nos fala, né? Ou seja, não, você não está preparado para a empresa, assim, não, escolhemos outra pessoa mais pertinente. Não, fala a verdade. Quando você responde quem é você assim, o cara fala, pô, esse cara não está pronto para trabalhar aqui. Não, não é isso que eu quero ouvir.
tá? O que ele quer ouvir, certo? E aqui eu estou te preparando para você, com quem entrevistou muita gente, com quem selecionou muita gente, quem já conversou com muito recrutador, né, que faz isso profissionalmente. São os caras que eu falei para vocês que chamam hoje em dia, tem alguns caras que são os melhores recrutadores, os caras foram crescendo na carreira, os caras são chamados de headhunters, são os caçadores de cabeça, são caras que são contratados por empresas grandes para eles prospectarem no LinkedIn, currículos na base de dados deles, pessoas que vão preencher aqueles cargos executivos altos. Então imagine que a Apple está lançando uma nova visão aqui no Brasil, que vai precisar uma diretoria nova, que vai precisar ocupar, né, 3K, 4, 5 cargos executivos aqui novos, e ela não tem gente aqui no Brasil para indicar. Ela contrata uma empresa que tem um headhunter, que esse cara vai prospectar no mercado profissionais com aquele perfil, né, especificamente que a Apple pediu. Então, é quase que um processo seletivo, só que é muito restrito. O headhunter ele já vai no banco de dados dele, já tem o banco de dados. Por isso que a gente fala de networking. Às vezes você não passou numa vaga, mas o cara gostou de você, então o cara te mantém ali. Quando surgir uma outra parada, o cara vai, te puxa, te indica. Entendeu? Então, encantar o entrevistador é isso. Encantar o recrutador é isso. Às vezes você não encantou, não foi o suficiente para aquela vaga ali, mas vai ser para uma outra. E o cara vai, pô, esse cara aqui, meu irmão, foi muito bem. A empresa X não quis ele porque é uma empresa idiota. A próxima vai querer e ela vai fazer a diferença. Entendeu? Isso é network, isso é você construir uma rede mesmo. Tá? Então, o headhunter ele não vai abrir um processo seletivo, ele já vai no banco de dados dele e já separa, ó, Apple, eu tenho aqui, ó, você pediu 3, você quer 3 pessoas, eu trouxe para você aqui, ó, 15 pessoas, tá? Esses 15 aqui são os melhores, não tem melhores do que eles. Pode entrevistar os 15, que daí você vai achar os seus 3 com certeza, tá bom? Isso é a função do headhunter atualmente, de um recrutador mais topzão, tá? Então, você vai fazer a sua entrevista, né? Você vai se apresentar. Então, eu perguntar para você, quem é você, Janaína? Quem é você, Tainá? Me conta um pouco da sua vida. E aí eu trouxe para você um breve roteiro. Como é que você vai fazer isso? Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo aqui falando um pouco sobre a minha. Né? Vou falar um pouco da minha carreira. Assim, não preparei nada para um processo normal, para uma vaga em aberto, mas vou falar como se eu tivesse me preparado aqui para uma oportunidade nova atualmente, tá bom? Vou fazer aqui, eu passo esse exemplo aqui e todo eu falo para vocês, faço para vocês. Então você vai fazer uma breve introdução da sua vida pessoal, rapidamente, para você gerar conexão com o computador, você vai olhar assim, pô, esse cara, me conectei com ele alguma coisinha, vou dar uma chance dele, vou ouvir ele mais, certo? Lembre o seguinte, gente, assim como o recrutador ele analisa seu currículo durante 10 segundos, certo? Ele está entrevistando uma porrada de gente, cara. Então, se você começa a falar, tem gente que fala o seguinte, que os 15 primeiros segundos são essenciais para você prender alguém ou para você fechar uma porta. Ou você abrir uma porta, ou você fechar uma porta. Os seus 15 segundos iniciais, eles vão ser determinantes para você, se você for vendedor, fazer uma venda ou não. Porque o cara vai te dar atenção para entender o teu produto, entender o seu negócio. Nesse caso aqui, o seu negócio, o seu produto é você mesmo, tá? Então, o recrutador vai te dar atenção. Se você falar, começar bem, ele vai te dar uma atenção, vai te dar a chance, a oportunidade de te escutar. Porque se você falar algo que seja irrelevante, ele pode até fazer a entrevista toda com você, mas ele já está entrevistando, perguntando que hora que ele vai cortar o cabelo, pensando que hora que ele vai cortar o cabelo, que hora que ele vai fazer, se for mulher, que hora que ela vai fazer a unha dela, se for homem, que hora que ele vai lavar o carro, levar o carro para lavar, que ele vai fazer. Ele já está pensando em outra coisa. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte, cara, isso aqui não vai me levar a nada, isso aqui eu posso ignorar. Vou fazer aqui o protocolo, mas já ignorei. E vocês não querem ser ignorados, vocês querem ser vistos, tá? Isso faz toda a diferença, galera. Faz toda a diferença. Show? Então, conexão inicial ali, tá? Ele vai se identificar com algum ponto. E a partir daqui, você entra realmente na sua história profissional, tá? Você está com o seu currículo do lado, então você vai selecionar ali, tá? Se você tiver muitas experiências profissionais, você vai selecionar apenas 3 ou 4 no máximo, que tenham mais correlação com a tua um carro que você está almejando nesse momento, tá? Agora, tem, Ricardo, tu tem uma só, não tenho nenhuma. Então, beleza. Então, tem uma só informal aqui, você vai falar ela. Eu tenho só 3, Ricardo. Fale as 3, entendeu? Então, assim, porque você vai construir uma história, uma cronologia. As coisas têm que ser organizadas, do mais antigo para o mais recente, tá? Porque eles querem que você construa quem é a Stephanie,
Tá? Então, você começou falando da sua vida pessoal, agora você entra na sua vida profissional e você relata, ó, eu primeiro comecei a trabalhar na empresa tal, eu fazia tal, vamos chegar lá, tá? Depois eu fui para uma outra oportunidade, depois eu concluí nessa empresa aqui, tá? E aqui eu estou até hoje, tá? Trabalhando nessa função aqui, cumprindo esse trabalho, tá? Tendo esses resultados aqui, para lá, para lá. Beleza? E aí você termina a apresentação de quem é você, tá? Sua abordagem deve ser macro, não foca em detalhes técnicos. Vamos pegar aqui a Gabriele, como exemplo, dar meu exemplo da prefeitura, do trabalho dela. Ah, quem que é a Gabriele? Oi, eu sou a Gabriele, eu comecei minha vida profissional, né, atuando na prefeitura de Pindamonhangaba, eu atuo como estagiária, eu tenho essas funções de fazer isso daqui, eu pego o cadastro técnico, eu pego o cadastro dos imóveis, eu pego lá, eu verifico ele, se está cadastrado ou não, aí eu entro no sistema lá, dou os inputs ali, para que a gente consiga realmente terminar um cadastro e fazer com que ele seja útil para a próxima etapa da prefeitura. É muito detalhe. O recrutador ele não conhece isso, ele nem quer conhecer. Ele quer saber o seguinte: quem é a Gabriele? Ele não quer saber que a Gabriele faz cadastro no sistema Cadastrax, pinda cadastro, sei lá o nome do cadastro, e vai para frente. Ele não se interessa por isso. Então, você está falando isso, está gerando um ambiente de afastamento da cabeça do cara. O cara, essa aí, sei não, hein? Aí já começa a diminuir a atenção dele, né? Ele começa a pensar em outras coisas. E aí você está afastando esse recrutador, tá? Foque no legado e não em tarefas. Foque em legado e não em tarefas. Está errado aqui, não é 3.24, é 4.24. E não em tarefas. Então, assim, você vai focar no que você faz de maneira muito rapidamente para entender o que isso que você faz, o que contribui para a empresa, o que trouxe de resultados. Tá? E aí, eu coloco um ponto aqui para mim é importantíssimo, tá bom? Acho que todos os itens que estão marcados aqui, não, isso que está certo, coletar do item 2.5, isso que está certo. Cada um de suas experiências deve ser contada com base em um ou mais dos pontos listados abaixo. Como é que você vai contar a sua experiência? Ou você vai contar a sua experiência com base no desafio que você superou, tá? Para quando é uma entrevista interna, você está concorrendo a um cargo dentro da própria empresa, esse ponto é o que eu mais sugiro. Tá? Foque no desafio que você superou, algo que você superou na própria empresa e te trouxe resultado para a empresa que você trabalha hoje. Você está na mesma empresa, né? Então vai chamar a atenção do recrutador. Tá? Então você vai focar no desafio que você superou. E onde você vai pegar esse desafio? Você vai pegar esse desafio lá do item 2.5. Voltemos no item 2.5. Ó, o 2.5 lá. Você listou isso aqui. Você listou os desafios que você superou nas suas experiências profissionais. Né? Repare que é uma construção. O 2.5 você preencheu com base no 2.1, 2.2, 2.3. Certo? Agora, quando você está se preparando para responder aqui o desafio, para construir quem é a Stephanie, quem é você vai pegar isso lá no 2.5. Você já escreveu isso no seu caderninho. Então, vou lá pegar. Em vez de ficar inventando, como é que eu vou falar isso? É muito difícil. É mesmo. Se você não fez o prévio ali, o planejamento, vai ser difícil. Você começa a vir um monte de coisa na cabeça e você faz o quê? Procrastina. Tá muito difícil. Deixa para depois. Vamos preparar. Não vou lá contar com a sorte. Né? É como a gente pensa de vez em quando. Né? Várias vezes a gente faz isso. Tá bom? Então, esse é o desafio. Vai buscar o desafio. Qual a principal habilidade utilizada para você vencer desafio? Você não conta apenas o desafio. Você conta a habilidade que você usou para vencer esse desafio. E é muito diferente, gente. Você, sem falar de você, fica parecendo um pouco egocêntrico, fica parecendo um pouco ousado. Pô, eu perguntei à menina quem é ela, começa a falar, eu sou... A gente falou sobre isso há alguns dias atrás, né? Eu sou, muito esforçada, inteligente, hábil, dedicada, gosto de aprendizados novos, sou focado em resultados. Mas falar sobre você, o cara cansa, pô, peraí. Estou contratando aqui o Steve Jobs ou a Janaína, a Tainá, a Gabriele, a Stephanie, a Fernanda? Quem que eu estou contratando aqui? Né? Então, assim, você vai falar as suas habilidades através da sua experiência. Repare, você vai falar lá, poxa, eu sou a Stephanie, né? Eu sou solteira, eu moro não sei aonde com meus pais, tal. Eu sou, né? Eu tenho eu estou cursando um ensino médio, tá? Eu estou em busca de uma vaga para jovem aprendiz. Tá? Eu tenho uma experiência, eu trabalhei já, né? Numa empresa na área de doces, como a gente falou lá, pegar exemplo, né? Trabalhei na empresa na área de doces, com a parte de logística, a parte de vendas,
né, especificamente falando. Eu tive um desafio muito grande de lidar com os clientes inicialmente, foi muito desafiador, cara, mas com muita força de vontade, com muito planejamento, eu consegui realmente superar esse desafio inicial. Então, você repare, você falou que você é uma pessoa que planeja, você falou que você é uma pessoa determinada, sem precisar falar que você é isso, você contou isso com base na tua experiência. Tá? Então o recrutador entende o seguinte, pô, essa menina é determinada mesmo. Prática, ela não está viajando aqui, eu sou isso, sou aquilo, não. Com muita determinação e com um planejamento prévio para eu construir um trabalho, eu consegui vencer esse desafio. Então, você conta que você gosta de desafios, você conta que você tem habilidade para superar desafios. Então, cara, o recrutador vai se apaixonar por você, tá? Acho que ele querer casar com você no final. Me dá um abraço aqui, pô, eu nunca vi uma entrevista tão boa quanto essa. É isso. Você não tem que falar de você, você conta das suas experiências. E na tua história, na tua experiência, você vai demonstrar que você é a pessoa mais capaz para aquela vaga. Sem precisar falar que você é a pessoa mais capaz para aquela vaga. Se você se precisar falar, você pode falar. Se ele perguntar, você acha que é a pessoa mais capaz para aquela vaga? Sou a mais capaz, sim, com base na minha experiência. Você contextualiza, né? Vamos chegar lá, tá? Então, desafio, habilidade. Tá? Qual o aprendizado que você adquiriu com essa experiência? Qual o aprendizado? Vocês estão no início de carreira, aprendizado ainda é mais importante que o desafio, porque é aprendizado. O que você aprendeu? O que você aprendeu? As empresas querem isso hoje, aprendizado. Lembra que a gente falou que liderar é aprender e compartilhar? Aprender e compartilhar. Quem não quer aprender nada, gente, cara, não evolui. Se você só sabe aquilo ali, eu sei fazer isso aqui, eu sei fazer isso. Caderno, eu sei fazer caderno. Amanhã eu sei fazer o quê? Caderno. Depois de amanhã eu sei fazer o quê? Caderno. Ah, depois de amanhã aparece aqui, vamos aprender a fazer uma caneta? Não, 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 não. Caneta não faz. Eu tenho que fazer caderno. Caderno. Cara, a tua reta de evolução não está acontecendo, porque você está fazendo a mesma coisa sempre. E a gente vai falar um pouco, a partir de amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, gente. As pessoas acham que. Fiquem com o mantra na cabeça. Ó. Spoiler da próxima aula. Spoiler da próxima aula. Cara, essa é fundamental. Essa é que eu mais gosto. O melhor executor, dificilmente vira líder. Imagine que você entra numa área para ser operador de linha de produção. Você entrou, você e mais 10. Cada um opera uma máquina. Vocês são operar a máquina, mas vocês é totalmente operacional, totalmente operar a máquina. Execução, operar a máquina. Eu garanto para vocês, que entrou vocês 10. O melhor, isso aqui eu tenho que fazer essa estatística minha, fazer minha tese de mestrado. O melhor operador, o que tem melhores resultados, o que faz melhor aquilo ali, o que produz mais, dificilmente vai virar líder. Ele pode até alcançar um posto, mas ele não vai se sustentar. Não vai se sustentar. E amanhã a gente fala por quê. E não é a visão que a gente tem. A gente aprende na escola, a gente aprende no colégio, na nossa casa, que a gente tem que ser o melhor profissional. Não é isso que a gente aprende? Seja o melhor que você fizer. Não é isso que a gente aprende? Vocês não aprenderam isso? Na escola, na casa de vocês, né? Nosso pai chega lá e faz. Nosso pai está todo bem intencionado, nossos pais, nossos avós. Pô, seja o melhor no que você fizer, minha filha. Beleza. Se você for empreender, esse conceito é perfeito. Seja o melhor empreendedor, tá? Mas se você for fazer um trabalho padrão, buscar um trabalho profissional, tá? Ou seja, ser o melhor, a gente concentra essas informações, a gente recebe isso, então a gente acha que a gente tem que ser o melhor executor. Eu sou engenheiro, eu tenho que ser o melhor engenheiro. Eu sou um operador, eu tenho que ser o melhor operador. Eu sou um assistente financeiro, eu tenho que ser o melhor assistente financeiro. Não é isso que vai fazer você subir. Isso é uma quebra de paradigma. Né? Alguém acha que tem sentido o que eu estou falando? Não tem o menor sentido, né? Amanhã a gente vai entender por que tem sentido. Amanhã a gente começa a entender isso. Tá? Faz todo sentido. Eu vou mostrar para vocês. A mais B, que faz todo sentido. Isso eu vivi na minha vida, gente. 10 anos que eu liderei pessoas. 10 anos eu gerenciei pessoas. Chegaram pessoas para mim como vocês, novas, jovens, sem experiência. Recebi pessoas com experiência profissional. Eu liderei gente na mesma equipe, 300 pessoas, às vezes tinha gente semi-analfabeta, eu tinha gente operador, que era semi-analfabeto, e na mesma equipe eu tinha operador que tinha mestrado. Vocês conseguem entender isso? Cara ganhando mesmos salários.
Um era semi-analfabeto e o outro tinha mestrado. É lógico que eles chegaram em momentos diferentes, em realidades da empresa diferentes, certo? E, naturalmente, o cara que era semi-analfabeto tinha muito mais tempo de casa do que o outro que tinha chegado recentemente, mas eles ocupavam a mesma função. Imagina como é que é lidar com isso. Como lidar com isso, certo? Então, assim, não é ser o melhor executor vai fazer você crescer. Não é. A gente tem que ser um executor e tem que entregar nosso trabalho. A gente tem que entregar o mínimo, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Entregar o mínimo. Né? O que é o mínimo para quem faz uma função? É o mínimo que está acordado com o teu chefe. Quando você colocou uma meta ali, tem que atender. Né? Tem que buscar tuas metas, atender, tem teus objetivos. Mas não é isso que vai te diferenciar. O que vai te diferenciar não é ser melhor executor. O que vai te diferenciar são outras coisas. É isso que eu trago para vocês. A partir de amanhã. Tá? Então, aprendizado. O que você aprendeu na sua experiência? Eles estão lá no 2.5 também, os aprendizados. Então, vai lá e volta e o que eu aprendi nas minhas experiências profissionais. O que eu posso dizer no meu textinho aqui. Tá? E qual o impacto gerado para a empresa? Também é importante. Qual o impacto do que eu faço que gerou para a empresa? O que gerou de resultado? Gerou de impacto. Lembra a Gabriele pontuou ali? Perguntei para ela. Gabriela, o que gerou de impacto na fase de cadastro? A gente diminuiu a fila em 20%. Então, Gabriela, na entrevista de emprego, eu teria que falar. Eu sou a Gabriele, só isso, faço aquilo. Atualmente, eu atuo como estagiário na Prefeitura de Pindamonhangaba, na parte administrativa, faço algumas funções, né? Mas talvez assim, a função que eu tive um desafio maior que eu tive pela frente foi na hora que eu peguei a atividade de cadastros, né? De imóveis para fazer. Era um desafio muito grande, porque tinha uma fila absurda, tinha uma pendência ali gigantesca, tá? E com muita perseverança, com um trabalho em equipe interessante, uma fusão da equipe legal, a gente conseguiu colocar tudo em ordem, e eu participei da implementação de um projeto que a gente reduziu isso em 80%. Você não precisa dizer o que você fez, você não precisa dizer o que você fez assim, assim, assim. Não. Participei de atuação, desempenhamos um trabalho onde a gente conseguiu realmente diminuir essa fila em 80%, alcançando resultados para a empresa e melhorando, né, para a prefeitura no caso, melhorando aí a visão da prefeitura e a imagem que a prefeitura tinha perante os clientes dela, né, perante a sociedade. Tá? Então você fala o impacto. Eu fiz isso, qual foi o impacto? Pá! Você não precisa detalhar, certo? Então, assim, é isso. Então vocês escolham, né? Cada experiência de repente tem experiência que você não tem tanto impacto, mas tem um aprendizado, teve um desafio, você superou. Então você vai escolher ali com base no que é mais interessante, tá? E você vai fazer isso transmitindo emoção e orgulho. Não é que nem um robô. Eu sou a Gabriele, eu faço isso aqui, eu. Aí a pessoa vai contar uma derrota, uma vitória, parece que é a mesma coisa, né? A gente chama isso de. Alguém já jogou poker, jogou baralho? Jogou poker? Jogou poker? Jogou baralho? Jogou baralho, poker, né? Poker é um baralho, um jogo de baralho que a gente joga que a pessoa tem que. Se está blefando ou não, né? Então o cara tem que ter aquela cara de poker, né? Poker, o pessoal chama de poker face, né? O cara tem que. Não pode transparecer as emoções dele, né? Porque senão ele. Se o cara não é bom jogador, o cara tem lá tudo na mão, o cara abre os olhos e ninguém já vê. Isso aí tá com as mãos cheias, né? Ou isso aqui tá com a mão vazia. Então tem que ter a cara de poker face, né? Tem que saber. Tem que estar com a cara meio blasé, assim. Não importa. Essa minha cara aqui, eu só tenho a carta. Tô com a minha mão cheia, tô com a minha mão vazia. Mesma cara. Mesma... Então tem gente que vai pra entrevista de emprego e fala assim, com a mesma cara. O cara conta uma derrota e uma vitória assim, ó. É muito legal isso, foi bacana, foi muito interessante. Não, pô. Não, conta, pô. Vitória tu conta como vitória. Derrota tu conta como derrota. Conta um aprendizado. Pô, foi ruim, não foi legal. Mas pô, aprendi isso aqui, foi muito legal, muito interessante. A gente conta de maneira natural. E o natural, quando você conta para teu amigo, né? Quando você conta para teu amigo que você tem uma vitória, você não conta. Pô, cara, eu consegui fazer isso, foi muito legal. Não, você conta, pô, cara, fiz isso aqui, foi legal pra caramba, cara. Muito bacana, pô, cara, me superei, foi muito legal, tal, tudo mais. Só tem que cortar os palavrão quando a gente fala com um amigo, né? Na entrevista a gente não pode falar palavrão, tá? Mas, de resto, você faz assim, tá bom? Então, vamos lá. Postura durante a entrevista. Tom de voz seguro, tom de voz firme, tranquilo, tá? Não se coloque como pessoa arrogante, maior do que você é, mas também não se diminua. Esse é o principal problema de quem está começando. Não se diminua. Caramba, desculpa que eu estou vindo aqui pedir desculpa, estou submissa, né? Tô quase. Desculpa aí por ter gastado teu tempo, recrutador. Você é muito importante e eu não sou ninguém. Cara, você está ali porque você tem mérito. Alguém te chamou porque você tem mérito. Então, absorva isso. Entenda que você tem mérito. Então você é como qualquer pessoa. Não importa se chegar lá, tem 10 pessoas mais experientes, só tem você inexperiente. Não importa. Não importa. Não importa. Você está ali porque você tem mérito. Então não se diminua. Não seja submissa. Não se coloque nessa posição de diminuição, de quase pedindo desculpa por estar ali. Tá bom?
Positividade, né? A gente vai contar, mesmo que a gente vai falar de erros, a gente fala de erros, sempre transformando eles em aprendizado, tá bom? Aqui a gente já falou sobre isso, né? Falar sempre no presente, não fala no futuro, né? Fala sempre no presente. Esse desafio que me motiva, não esse desafio que vai me motivar, não, me motiva já me motiva. Eu não sei se eu vou ser chamado ou não, mas já me motiva, já estou motivado. Né? Eu não vou me motivar só quando você me convocar para eu assumir a função, não. Já estou motivado. Esse desafio me motiva, já estou, tá? Isso vai, no final das contas, gente, com experiência, você participando de entrevistas, você vai conduzir entrevista no final. O entrevistador conduz a entrevista. É que nem ir na entrevista de talk show desse televisão, né? No fundo, quem conduz a entrevista é o entrevistador. É o entrevistado, perdão. Né? O entrevistador faz a pergunta, mas quem conduz a entrevista é o entrevistado. Ele vai conduzindo para onde ele quer. De repente, ele termina uma resposta. Vocês já perceberam, preparem. Não tem, mas o Jô Soares já morreu, coitado. Morreu até recentemente, né? Mas tinha o Jô Soares, antigamente era famoso. Era a minha referência que eu tinha, porque não tinha outro programa na televisão, né? Então, você repara o seguinte, às vezes o entrevistador ele tem uma série de perguntas para fazer, tá? Mas dependendo da resposta que você dá, como você termina a resposta, o cara se interessa e o cara já muda o roteiro dele. Ele, pô, peraí, que eu gostei dessa resposta aqui, cara. Pô, continuando, interessante que você falou, Ivo, deixa eu ir para cá. Então, quem conduziu a entrevista foi o entrevistado. Ele deu uma resposta que já trouxe a próxima pergunta, né? De repente, o entrevistador vai até esquecer a pergunta dele, vai entrar numa pergunta que seja mais interessante, que seja boa para você, se é possível para você. Tá bom? Essa é a visão. E aí, algumas perguntas que eu coloquei aqui, gente. A etapa 6 aqui, que é a última etapa, algumas perguntas que eu coloquei para você com sugestão. Além daquela de se apresentar, por que você se inscreveu nessa vaga? Por que você tem interesse em trabalhar aqui? É mesmo sentido, né? Por que você se interessou por essa vaga? Por que você se inscreveu aqui? Qual que é o teu interesse aqui em trabalhar aqui na nossa empresa? Né? Então, vai lá. Aprendizado. Eu sempre friso para vocês. Sempre cite aprendizado. Sempre cito o seguinte, que é a realidade. Você está ali porque você quer crescer a sua carreira. Isso é verdade. Não é? Você não está ali porque eu estou aqui porque, sei lá, que me chamaram. Não. Você está ali porque para você é importante estar ali para o teu crescimento como pessoa, como profissional, na construção da sua carreira. Essa vaga vai te trazer aprendizados, vai te trazer crescimento, tá? E você está a fim de, você se interessa por essa questão, por esse crescimento, por se desenvolver como profissional para alcançar seus objetivos profissionais. Ponto. Eu acho que essa resposta, essa colocação tem que ser dada, sempre tem que ser dada. E, em paralelo, você fala. E junto com isso, tá? Eu entendo que eu tenho os pré-requisitos aí que vocês pedem, eu tenho essas características, tá? E com base nas minhas experiências profissionais que eu já tive, eu acho que eu posso agregar muito valor para a empresa, eu posso crescer, além de aprender, eu vou agregar muito valor na empresa, ajudá-la no seu crescimento, contribuir para ser parte da solução dos problemas que existem atualmente. Bom, você vai lá e coloca seu ponto de maneira genérica. Você não precisa entrar em detalhes, porque você já entrou em mais detalhes quando você falou quem é você. Certo? Quando você falou quem é você, você entra em mais detalhes. Agora, imagine que essa pergunta seja a primeira e não quem é você. Que é muito raro acontecer. Pode acontecer, mas é muito raro. Então você, na pergunta, nessa resposta aqui, você já coloca o que você respondeu lá no quem é você, da tua história, você traz para cá 2 ou 3 experiências aqui, traz para cá, transfere para cá. Tá? Essa pergunta aqui, tá bom? E aqui você aproveita, inclusive, para colocar algum detalhe da empresa. Você fez um trabalho de casa, lembra? E tem etapa 1. Quem que é a empresa? Pontos que chamaram atenção, pontos legais. Se essa pergunta vier, você fala, pô, e além disso, cara, eu me interessei muito pela empresa, a empresa é diferenciada nesse aspecto aqui, cara, isso eu entendo que dá um match, pode falar essas terminologias que vocês falam aí, o recrutador gosta disso também, dá um match com o que eu quero fazer da minha vida também, nesse aspecto aqui, pá, pá, pum. Aí você mostra que você fez trabalho de casa, você pesquisou a empresa, assim, foi, interessou, né? E você entende que é legal nesse aspecto aí. Tá bom? Tá? Agora imagine que o recrutador te pergunte, relate seus pontos fortes e pontos de melhoria. O que você tem que melhorar, Stephanie? O que você tem de ponto forte? O que você tem de ponto positivo? O que você tem de ponto de melhoria que tem que melhorar? Isso também é muito padrão, esse tipo de pergunta. Então você vai se preparar. Se é padrão, se prepara. Não vai deixar para responder na hora que você vai gaguejar, vai falar bobagem, vai falar só o que é padrão normal aí. Não. Se prepare. Tá? Você já listou isso lá. Lembra que você já listou lá no item 2.4 os seus pontos fortes? Que tem relação com a vaga, com o cargo, então dê preferência para os pontos fortes que você já entendeu que tem relação com o cargo atual. Não vai falar de pontos fortes que não tem nada a ver com o cargo atual, né? Falem de pontos fortes que tenham a ver com a conexão atual, tá bom? Então você vai lá, volta no item 2 lá e pega isso, tá? No máximo 2 ou 3 pontos. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de ponto melhoria, também 2 exemplos também. Seja sincero, fale realmente
né, o que você tem de ponto de melhoria e demonstra que você está interessado em aprender, que você está interessado em superar isso, que você entende que é um ponto que precisa melhorar e já está construindo uma melhora, tal. Então já mostra um aprendizado, tendência de aprendizado. As empresas querem buscar pessoas que queiram aprender, não querem pessoas estáticas, querem pessoas dinâmicas, que aprendam, né, que evoluam, tá? Aí aqui, pergunta que pode acontecer também. É bem padrão acontecer. Caso você seja aprovado aqui no processo, onde você se enxerga na empresa daqui a 10 anos? Eu lembro que eu falei que a gente falou de 30? Daqui ela pode a gente pergunta de 10. Né? Você fala a verdade. Fala a verdade. Olha, primeiramente, eu quero interessado em passar. Eu acho que o primeiro grande desafio é entrar nessa porta de entrada dessa empresa que. Aí você pode até pontuar aqui que a empresa sensacional, né? Que, pô, que é referência, que é líder de mercado. Você pesquisou isso. Empresa que é líder de mercado no segmento dela, uma empresa que, pô, vislumbra, vai me trazer capacidade de aprender, tá tudo mais. Mas, realmente, eu, na construção da minha carreira, eu desejo alcançar posições mais relevantes, eu quero crescer profissionalmente, eu quero alcançar cargos de liderança, tá? E eu sei que a caminhada é longa, mas tem total interesse e determinação para isso. E eu entendo que essa empresa, essa vaga, pode me propiciar isso, esse aprendizado para conseguir crescer e me desenvolver e alcançar esse sonho profissional que é de liderar pessoas. Bom, caraca, meu irmão, você se preparou, cara, entendeu? Você vai responder isso de maneira natural, sem ser mecânica, tá? Aqui um questionamento que a gente já falou, lembra que eu falei para vocês da questão do inglês, eu tenho o inglês como exemplo, né? Se você tem um pré-requisito obrigatório que você não tem, por acaso você tá lá na entrevista e por algum motivo você, né, não tem aquilo e o cara sabe que você não tem, e o cara vai naquele ponto, pô, cara, essa vaga precisa de inglês aqui obrigatória. Eu vi que você não tem. É isso mesmo? Aí, como é que você responde? Fala a verdade, mas não se sinta envergonhado, primeiramente, nem diminuído. Você está ali, ninguém esqueceu que você não tinha. As pessoas viram que você não tinha essa característica, mas te trouxeram assim mesmo porque entendiam que o resto era muito bom. O resto era muito bom. Então você fala: ó, realmente eu não possuo domínio total do idioma, ou não possuo essa habilidade completamente, ou não possuo esse requisito, mas eu tenho absoluta certeza que com o que eu possuo já consigo agregar muito valor para a empresa e absolutamente nesse período eu posso desenvolver essa habilidade e construir algo rapidamente para conseguir atingir o patamar mínimo que vocês entendem interessante em pouco tempo. Ponto. Entendeu? Você vai dizer que não tem realmente, vai falar a verdade, mas não é só essa resposta. Você vai completar ela dizendo que você é a pessoa certa, tá? Ó, importante aqui, ó, a gente falou no encontro passado, abertura para perguntas no final do processo. O entrevistador pode, no final de tudo, ele falou, cara, terminamos aqui, você tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida que ficou? Cara, sempre pergunte, se você puder, e faça uma pergunta inteligente, né? Não pergunte assim, quanto é que é o salário, não entra nesse mérito de perguntar quanto é que é o salário, não, entendeu? Porque isso aí vai chegar na hora certa, vai ter essa informação e vocês estão gostando do início de carreira. O salário é o menos importante nesse primeiro momento, tá bom? Mais para frente vai ser importante, mas nesse primeiro momento não, tá? Então você faça perguntas voltadas para a visão da empresa, para a visão do negócio, né? Para alguma dúvida relevante que você tenha visto enquanto você pesquisou a empresa, entendeu? Faça alguma pergunta nessa linha, tá? Talvez o cara não conheça, talvez ele não se conheça, mas essa pergunta, né, é mais importante você fazer se for entrevista com algum gestor da empresa. Né? Como eu falei para vocês, a primeira entrevista geralmente é com o recrutador e a segunda pode ser com algum representante da empresa, algum gestor, algum gerente da vaga. Então, você nessa segunda, então, é relevante você fazer isso. Pô, tem sim uma dúvida. Eu vi que a empresa ela atua nesse segmento aqui. Como é que está isso atualmente, cara? Vocês veem alguma perspectiva de crescimento? Vocês entendem isso aí como, né, algo do futuro? Tem futuro essa operação? Tal, tal, tal. Você pergunta o seguinte: você está preocupado realmente em agregar valor para o negócio, mesmo antes de estar na vaga, né? Mesmo antes de estar na vaga. Tá legal? E por último, gente, cuidado com o teste dos entrevistadores. Cuidado com testes, porque às vezes o cara te coloca na situação difícil, o cara te constrange. Às vezes o cara vai te constranger para ele ver tua reação, para ele ver tua reação, tá? E você, se você cai nesse constrangimento, se diminui, fica mal-humorado, fica enfesado, fica nervoso, você se constrange nessa situação. Eu tinha um relato com uma brasileira. Hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente, então, quando estou falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás, tá? Você ser motorista de empresa, a área de aviação não era tão desenvolvida, pouca gente viajava de avião, porque era muito caro, né? 30 anos atrás, 25. Então, ser motorista de ônibus, essas empresas de ônibus que levam São Paulo a Rio,
Cometa, Útil, essas empresas assim, era um trabalho muito bom, era um trabalho nobre, sabe? Era quase um comandante de avião hoje em dia, assim, um trabalho tem um certo status, assim, pô, o cara é comandante, o cara é piloto de avião, entendeu? Então, assim, se ser motorista de ônibus dessas empresas exigia algumas características interessantes, certo? Não era qualquer um que era motorista. Motorista de ônibus urbanos era mais fácil, mas de motorista de ônibus de viagem era muito complicado. Então, meu pai me conta um relato que ele participou, não como participante do processo, mas como assistente lá de recrutamento, né? Ele trabalhava na empresa. Ele falou o seguinte: ele teve uma vez uma entrevista para a Útil, né? Para a empresa Útil, que a empresa o processo era o seguinte: teve todas as etapas anteriores e era a etapa de entrevista realmente com o gestor, né? Então, sei lá, era uma vaga, tinha 5 pessoas ou 10 pessoas, sei lá, tá? Não lembro quantas pessoas eram, mas colocaram todo mundo numa sala, tá? E era uma outra época de vida, a gente estava falando de 25 anos atrás, as pessoas fumavam, né? Todo mundo fumar era normal, todo mundo fumava no trabalho, não tinha lugar de fumar, o pessoal fumava dentro de ônibus, dentro de avião, era uma loucura, entendeu? Hoje em dia vocês pegaram um mundo muito melhor, né? Então assim, e botar todo mundo numa sala, tá? E assim, a entrevista marcada para começar, tipo assim, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, tá? Beleza, todo mundo chegou às 10 horas da manhã. Aí 10 horas da manhã chegava, todo mundo na sala, não tinha ninguém. Só tinha pessoal na mesa. Só tinha os candidatos, todos juntos. Tá? 10 pessoas numa mesa grande, tá? E, e chegava alguém lá do RH e falou: gente, olha só, o negócio é o seguinte, teve um pequeno atraso aqui. O gerente aqui da entrevista ele vai atrasar um pouquinho, mas ele falou que daqui a pouco ele chega, então vocês podem esperar aqui tranquilo, que daqui a pouco ele vai chegar. Tá bom. E tinha uma câmera filmando as pessoas, escondida. Tá? E eles estavam filmando a postura de todos os candidatos. E atrasou muito, ou seja, no final das contas, eles botaram os caras para ter entrevistado só 4 horas da tarde. Tá? Mas levaram comida para os caras. Chegava alguém do RH e falava assim: gente, olha só, a entrevista está atrasando mesmo, desculpe aí, mas aqui tem um almoço para vocês aqui, vocês vão almoçar aqui, ó, fiquem tranquilos, tá? Tudo mais, para vocês ficarem com fome e tal, levar varado para os caras. E assim ia levando. E as pessoas iam ficando nervosas, os caras apreensivos. E um motorista, um candidato levantava, começava a fumar, o outro nervoso, cansado, com ar assim afobado, os outros, e cada um tinha uma postura, e eles estavam avaliando. E no final das contas, eles pegaram, eles escolheram, não teve nem entrevista, eles escolheram só o candidato que se manteve mais na postura mais paciente, mais tranquila. Por que, que eles estavam? Por que, que eles fizeram isso? Porque eles estavam simulando o seguinte: eles estavam simulando como se fosse um acidente na estrada, entendeu? Ó, o ônibus era para chegar em 6 horas Rio São Paulo, o cara vai chegar em 12, né? Porque teve um acidente. Quem vai ficar nervoso? Quem vai começar a fumar? Quem vai ter uma postura mais reclamona, mais incisiva, mais agressiva, que vai querer passar pelo acostamento, que vai querer colocar em risco a vida dos passageiros? Quem vai ficar realmente começando a fumar que nem um maluco que está nervoso, ansioso, preocupado? Entendeu? Então, eles foram medindo. Essa foi a entrevista. Então era um teste. Não foi dando um teste. Não era entrevista, era um teste. Para ver quem é que tinha a postura que eles achavam mais pertinente. Eles viram na prática e não apenas por perguntas, né? Não por teoria. E pode acontecer isso em situações similares em entrevistas que vocês participem. Alguém vai e pá! Pontou para vocês e bate em vocês, né? Em algum aspecto. E vocês ficam constrangidos. Pô, esse cara me constrangeu, me humilhou. Mas ele quer ouvir a tua reação. Ele está humilhando todos os candidatos. Ele quer ver como é que você reage a isso. Então entenda isso. Sentiu humilhado? Peraí, esse cara tá me testando. Eu vou. Como é que eu posso virar esse jogo a meu favor, né? Sem brigar, sem me retrair, sem ficar nervoso, não. Vou dar uma virada nesse jogo de forma técnica, de forma realmente real aqui. Legal, gente? Tá? Então vamos voltar naquele ponto da apresentação que talvez seja mais relevante. Vou fazer uma apresentação minha aqui só para vocês enxergarem. Imagine que eu estou me candidatando aqui a um cargo de professor. Professor. Pega aqui um exemplo, professor. Tá? E minhas experiências profissionais nunca foram professor. Assim, poucas, né? Poucas experiências profissionais de professor. Tá? Mas eu tenho muita experiência, vocês têm meu currículo do lado de vocês aí, vocês vão ver. Tá? Então, eu imaginar que eu teria me preparado, né? Eu não tô sendo pego de surpresa agora comigo mesmo, né? Eu tô me pegando de surpresa, né? Tá? Mas não seria o caso. Mas imagine que eu estou me candidatando ao cargo de professor. Então, eu vou simular, inclusive, experiências minhas, como se eu tivesse dado aula, tá? Em outras escolas, como se eu tivesse outras experiências profissionais que eu não tive, tá? Bom, então eu vou lá. Aí o cara chega na entrevista e fala: pô, Ricardo, tudo bem, beleza? Tudo bom? Me conta quem você é aí, tá? Então vou tentar fazer aqui uma breve, um breve relato assim, rápido, tá? Passando por esses pontos aí, de forma que sem interromper, tá? Depois vocês perguntam se tiverem alguma dúvida aí, tá bom?
tá? Deixa eu só pegar aqui, que eu perdi minha tela aqui, ó. Minha tela sumiu aqui, ó. Vocês estão vendo o roteiro? Eu não tô. Engraçado. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se melhora para mim. Peraí. Parará, parará, parará. Tá, peraí. Estão me vendo agora, né? Não tá compartilhando a tela não, né? Estão me vendo? Então, show. Então, beleza. Vamos lá, gente. Então, eu estou me candidatando na vaga, cheguei na empresa, a pessoa me pergunta. Quando ela pergunta, quem é o Ricardo? Fala. Bom dia, eu falo, né? Vou falar direto, tá, gente? Depois a gente pode dar uma gaguejada aqui que eu não me preparei, mas vamos lá. Bom dia, eu sou o Ricardo, sou casado com a Lívia, sou pai do Tito e do Noah, tenho 41 anos de idade, tá? Comecei minha vida profissional trabalhando como professor já, como estagiário inicialmente, né? Trabalhava numa instituição que a gente tinha que lidar com muitos alunos, era um desafio para mim inicialmente, foi muito desafiador lidar com esse grupo, mas eu venci com muita determinação, consegui vencer, superar esse desafio, né? A gente conseguiu alcançar aí 10 turmas mais ou menos que eu dava aula nesse período. Depois, né, eu fui para um outro desafio aí, onde eu tive que atuar já numa escola para pré-vestibular, né, lidava com 10 turmas mais ou menos também de pré-vestibular, e era uma questão diferenciada, porque eu tive que aprender como lidar com esse grupo de jovens, né, com todas as suas pertinências aí, suas dificuldades. Tá? Era uma empresa grande, era um porte, uma empresa de rede, uma empresa que a gente tinha que trabalhar em diversos municípios filiais, então tinha que dar aulas tanto digitalmente quanto aulas presencialmente, certo? E a gente conseguiu agregar, conseguiu implementar um método de aulas que agregou muito, aumentou a aprovação no vestibular na casa de 50% da escola. Isso foi muito interessante para a escola, que ela conseguiu novos alunos. Tá? Depois eu fui convidado para trabalhar, terminei meu mestrado, fui convidado para dar aula realmente em universidade, que era o meu objetivo até então, trabalhar na universidade, né, poder realmente fazer diferença de forma científica para o meu país aí, certo? Eu consegui fazer isso através dos cursos que eu dava aula, pude atender muita gente, ajudei a acompanhar muitas pessoas em dissertações de mestrado e tudo mais, e pude contribuir realmente, né? Aprender coisas novas, aprender essa visão científica, aprender realmente a fazer diferença para o meu país nesse aspecto de poder realmente contribuir, não só com a universidade em si, mas com realmente formando pessoas, formando jovens que poderiam ser profissionais melhores e poderiam construir algo novo para o país deles. Tá? E cheguei até aqui interessado nessa vaga de vocês, pensando em crescer ainda mais, pensando em buscar novos aprendizados e pensando realmente em pegar minhas experiências que eu tenho para impactar e ajudar a agregar valor na empresa de vocês aí, que eu creio que eu possa acompanhar muito e agregar muito valor nesse processo. Ponto. É isso, gente. Tá? Viram? Reparem que eu dei umas gaguejadas porque eu inventei agora na hora, né? Não tive nenhuma experiência dessa, toda invenção da minha parte. Tá bom? Então, essa foi a minha experiência, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui agora, um exemplo real. Vamos imaginar que eu estou me candidatando a uma vaga de gerente. Eu fui gerente há alguns anos, então agora eu vou usar minhas experiências reais, tá? Então, vamos lá que eu estou me candidatando a uma vaga de gerente. Vamos imaginar aqui, gerente de operações, tá? Aqui, eu moro em Maceió hoje, gerente de operações de uma rede... Gerente de operações numa empresa de água de coco. Maceió, água de coco é forte, né? Água de coco. Só coco. Só coco é uma empresa de água de coco de Maceió. Tá? Você já conhece a empresa Só Coco vende água de coco. Então, estou me tentando gerenciar a área de operação da Só Coco. Toda a parte de produção da Só Coco. Tá? Então, estou lá, me chamaram para o processo seletivo e o recrutador veio me perguntar. É lógico que aqui já entra um cargo mais alto, já é um outro tipo de entrevista, né? Já é um negócio um pouco mais profissional, muitas vezes, o cara vai já mandar para o gestor direto. Vamos imaginar que tem o seu gestor que está me entrevistando, agora não é ninguém de RH, seja o gerente, seja o diretor me entrevistando, o diretor da sua Coco, querendo contratar um gerente geral de área de operação dela de Maceió. E o cargo é importante, o diretor vem me contratar. Então o diretor vai falar: olá, vai ser lá do jeito dele. Olá, Ricardo, tudo bom? Primeiramente, eu queria perguntar quem que é o Ricardo, né? Quem que é você? Como é que você chegou até nós aqui? Me conta um pouco do Ricardo para eu conhecer. Aí eu vou lá falar o nome dele. Boa tarde, ô fulano, Beltrano, tá? O Ricardo, né? Sou eu, Ricardo, tenho 41 anos de idade, sou casado, né, com a Lívia, minha esposa, sou pai do Tito e do Noah, certo? 2 filhos lindos.
Eu moro aqui em Maceió tem 6 anos, minha vida inteira foi no Rio de Janeiro, mas eu moro em Maceió há 6 anos, tá? E o Ricardo, ele é um apaixonado pela área, eu sou um engenheiro mecânico formado, sempre atuei nessa área industrial operacional, tá? Tenho diversas experiências nessa área, né? Comecei minha carreira lá atrás, ainda na área de projetos, tá? Mas depois eu entrei nessa área de produção e me apaixonei por ela. A minha primeira experiência profissional realmente foi na área de gerente, como gerente, foi gerenciar na área de manutenção da empresa, certo? E foi um desafio muito grande, porque eu era jovem, eu tinha menos de 2 anos de empresa, deu tempo, 2 anos de casa na empresa que eu assumia, mas a empresa entendeu que eu tinha o perfil para liderar, certo? Eu desenvolvi um método de liderança com pessoas que eram muito mais velhas do que eu, muito mais tempo de casa. Foi difícil no início, tá? Mas com muita união, com muito trabalho em equipe, a gente conseguiu construir algo e vencer esse desafio. Depois eu me prospectei, né, com esse bom trabalho, assumi a área de operação mesmo, né, toda a área industrial da BR, na área de produção de óleos lubrificantes, tá? E aí foi um salto muito grande, porque eu tinha que liderar mais de 300 pessoas, certo? Na área de produção mesmo, assim como vocês têm água de fogo aqui, eu liderava a produção de lubrificante, são linhas de invase muito similares, inclusive, as que tem aqui, tá? E realmente aí foi o desafio ainda maior, porque era uma equipe gigantesca, tá? Trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E era uma equipe muito eclética. A gente tinha funcionários desde funcionários semi-analfabetos até funcionários que tinham mestrado e trabalhavam como operadores. Então, liderar esse grupo não foi fácil. A gente tinha que realmente construir uma visão, construir realmente uma construção que pudesse engajar esse time para que eles entendessem como eles precisavam produzir, como é que eles precisavam trabalhar de forma coesa em equipe para a gente alcançar os melhores resultados. A gente conseguiu realmente fazer um trabalho diferenciado, tanto no aspecto emocional, né, no pesquisa de ambiência, que a gente conseguiu superar aí na casa de 40% os índices de ambiência até então do time, como em resultados. A gente implementou um trabalho de gestão de pessoas absurdamente diferente, né, envolvendo o RH, envolvi também a área de ouvidoria da empresa. A gente conseguiu realmente ter um aumento da produção na casa de 30%. Foi algo impactante, trouxe muito resultado para a companhia. Tá? A partir daí, eu me mudei para Maceió por uma questão pessoal. Minha esposa passou num concurso aqui em Maceió, eu vim para cá em função desse interesse pessoal mesmo que a gente tinha, era o sonho dela, certo? E eu vim para cá assumindo uma gerência na área de operações, né, a área mais de combustíveis. Saí do lubrificante, fui para o combustível, certo? Uma equipe era um pouco menor, mas era outro desafio, que era o desafio cultural. Aí foi mais difícil ainda, porque eram culturas diferentes, pessoas diferentes, outra visão de mundo, tá? Eu tive que aprender a lidar com o pessoal exclusivamente aqui de Maceió, certo? Que eu acredito que seja a mesma visão aqui das pessoas aqui da Socorro. Aí eu tive que construir um trabalho novo com eles, a gente enxergar, era uma equipe que estava um pouco abandonada, tá? Era uma equipe que não tinha as gerências superiores aqui, todos ficavam no Rio, então, por trabalhar à distância, entendia essa dificuldade, se enxergava nessa situação, via problemas, se sentia diminuída mesmo, certo? A gente teve que construir um trabalho de autoestima mesmo, fazer um trabalho novo, eu tive que usar toda a minha experiência aí que eu tive anteriormente para construir esse trabalho de recuperar a autoestima da equipe, para a gente conseguir atingir melhores resultados, e a gente conseguiu enxergar e entregar uma visão para eles que eles queriam, os empregados, eles queriam ser a melhor base da Regional Nordeste. Nós tínhamos 15 bases na Regional Nordeste, e a base Maceió estava até então na 13ª posição, ela queria ser a melhor em 2 anos. A gente construiu essa visão, com um trabalho em equipe, engajando eles, e a gente, em dois anos depois, a gente conseguiu ser a melhor base da Regional Nordeste. E você entende a satisfação dessa equipe com isso. Tá? Então, aqui estou, em 2020, eu me desliguei da empresa, que eu fui para uma área mais de empreendedor, quis montar um trabalho como empreendedor, que era um sonho meu também antigo, e assim eu estou desde então, eu estou voltando para o mercado de trabalho agora, interessado nessa vaga, porque eu entendi que realmente ela pode me agregar muito, me trazer novos aprendizados, eu tenho certeza que a minha experiência pode trazer muito, pode trazer muitas coisas importantes para a empresa, agregar valor para a empresa de vocês, sendo parte da solução dos problemas e poder realmente colocar a Socorro no lugar que ela merece aí daqui para frente. Beleza? Não sei quanto tempo eu gastei. Talvez uns 3 minutos. Mais 3 minutos vocês podem gastar. Mais do que isso é demais. Tá legal? Vocês reparem o seguinte: eu não sei o que eu falei, gente. Eu não ensaiei, eu não me preparei para isso. Tá? Mas eu fui surgindo de forma improvisada. Mas eu fui trazendo coisas que tinham a ver com a área que eu vou assumir, que eu estou me candidatando. Eu não vou falar de experiências que eu trabalhei na área de vendas. Eu trabalhei como gerente de vendas. Eu ignorei a gerência de vendas, porque não tem a ver com a minha área atual. Tá? Eu ignorei a área que eu trabalhei também em outras experiências anteriores, nas primeiras experiências profissionais minhas, né? Como técnico e mecânica. Pulei. Falei muito rapidamente quando entrei, trabalhei com um projeto, eu falei que logo depois eu fui para a área de produção. Né? Então, eu só pontuei as experiências que tinham sentido com o meu trabalho atual. E eu fui colocando, tentando colocar, pensando ali, coisas que tinham a ver
com a área aqui, ou seja, eu trouxe para cá. O meu desafio quando cheguei em Maceió foi a cultura das pessoas aqui. Ou seja, eu sei que vou trabalhar com pessoas daqui de Maceió também. Então, eu tenho essa vivência com pessoas daqui, já é muito rico. Tá? Depois eu falei, eu trabalhei na linha de produção, com certeza máquinas muito similares a máquinas que tem na área de água de coco. Então, eu vou fazendo correlações, coisas positivas para trazer para cá experiências positivas que são realmente, vão ser construtivas aí para o meu novo cargo. E você repara o seguinte, quando a gente tem pouca experiência profissional, o aprendizado vai falar sempre muito mais alto. Então, quando a gente fala ali de, fala os desafios que você venceu, né, habilidades, aprendizados, o aprendizado tem muito mais peso, porque você aprende muito mais coisa no início. Quando você vai crescendo profissionalmente, o aprendizado vai sendo menor. Você vai realmente ter que trazer. Pô, o diretor está pouco cagando se eu vou aprender coisa nova ou não, entendeu? O diretor ele quer que realmente eu traga resultado, porque eu já estou num cargo salarial que eu tenho que trazer resultado. Eu não tenho mais que aprender, certo? Então, o aprendizado eu vou usar só pontualmente em algum aspecto. Eu já falo mais no aspecto do que eu tive desafio, no que eu venci, como venci e o que impacto que eu trouxe para a empresa. Resultados, aumento de produção de 30%, tornar a base a melhor base do Nordeste, porque era a visão construída junto com os empregados. Vocês reparem, conseguiram pescar, né? É assim que a gente vai para a entrevista de emprego. É assim que a gente fala quem é você, tá? Quem é você, né? Não só pessoalmente, como profissionalmente. Beleza? Foi bom ou não? Valeu ou não? Dúvidas? Dúvidas não. Reclamações? Sugestões? Tá? Galera, é isso. Vocês têm que praticar isso. Tá? Vocês têm que praticar. Tá? O ideal seria a gente praticar, inclusive, aqui. Pegar um dia e ficar praticando isso. Mas eu não vou nem fazer isso com vocês, não. Primeiro, pelo nosso avançado do nosso curso, que não permite muito tempo. Mas também porque vocês não estão muito animados aí para a prática. Não. Vocês não estão nem abrindo as câmeras. Então, eu não vou nem vou nem ousar fazer uma prática aqui. Ó. Fulano, pratique com Beltrano. Pô, nem abrir a câmera vocês abrem. Vou mandar vocês praticarem em entrevistas de emprego. É um problema. Quem tá perdendo são vocês. Tá? Quem está perdendo são vocês. Agora, desafio, assim como quando vocês fazerem o currículo e me mandarem, podem me mandar, né? Ou seja, preparou o currículo de vocês, vocês têm lá o currículo padrão, qual é a vaga que vocês estão se candidatando, tá? Façam um pitch. O que é pitch? Um pitch de venda. Vai vender um produto, vai fazer um pitch, fazer uma apresentação curta, certo? Então você vai fazer uma apresentação, essa parte inicial, apresentar quem é você para o teu cargo. Você vai mandar para mim, grava um videozinho, WhatsApp, 3 minutinhos, vai caber no WhatsApp. Acho que até 2, se eu não me engano, até 2 minutos e 50 o WhatsApp transmite hoje. Mais do que isso, ele está travando, tá? Não está transmitindo, ele corta o vídeo. Mas até 2 minutos e meio você vai conseguir. Então você vai falar lá, você escreve no texto para mim pelo WhatsApp, ó, a minha vaga, eu estou me candidatando nessa vaga aqui, pá. E a entrevista vai ser o entrevistador perguntando para você o seguinte: quem é você? E você vai em menos de 10 minutos, em 2 minutos e pouco, tá? No máximo, vamos botar aí 2 minutos e meio no máximo, você vai se apresentar, tá? Vai falar quem você é pessoalmente, depois você vai contar a sua experiência. Com certeza você vai durar menos, não vai durar nem talvez dure 1 minuto, porque vocês têm pouca experiência profissional, tá? Não se preocupe com o tempo, mas fale como você vai abordar, né? Com o teu currículo pronto, tá? A primeira etapa, currículo pronto. Se não fez o currículo, faz ele primeiro. E você não vai conseguir construir uma apresentação boa sem o currículo pronto, tá? Faz aquela etapa prévia ali do item 1, item 2, tá? Do processo seletivo. Depois você grave dizendo quem é você, tá? Faz o teste, grava 1, grava 2, grava 3. Quando achar que tá apto a me mandar, grava que eu dou um feedback para vocês, tá? Ficou legal isso aqui, ficou meio robotizado, ficou meio artificial, fala mais aqui, fala mais assim, fala mais legal, pontua isso. Traz para mim, grava um videozinho e me manda. Eu vou ter todo o prazer do mundo em avaliar e te dar um feedback. Tá, gente? Vocês não têm noção de quanto isso é rico, cara. Se você, eu sei, bicho, eu imagino a cabeça de vocês, cara. Eu lido com jovem, entendeu? Eu sei como é que é. Deve ter alguns de vocês, porra, chato pra caraca. Porra, tem que fazer essas coisas aqui. Galera, é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês, cara. E vocês, eu tenho certeza que vocês daqui a 10 anos vocês vão, pô, cara, aquele maluco lá falou isso e eu não dei atenção para ele. Puta, cara, que cagada que eu fiz. Gente, façam isso. Façam isso que vai transformar a realidade de vocês. Vocês vão realmente estar prontos para participar desse processo. Vai ser muito mais fácil, muito mais assertivo,
vocês vão ter um percentual de convocação para entrevista e depois, com experiência, de aprovação muito maior, tá? Se o objetivo de vocês é ser aprovado para vagas, é arrumar um emprego bom, que construa o futuro teu, faça isso. Agora, se o objetivo não é, fica só assistindo aula, realmente você vai ficar naqueles 10% do conhecimento ali, e não nos 20% da troca, nem dos 70% da experiência. Legal, gente? Amanhã nos encontramos, então, hein? Um abraço, fique com Deus aí.